Estamos no ar com mais um Pode Iluminar, esse podcast que fala sobre marcas para quem se vê como uma. E hoje eu vou fazer até um pouco diferente, porque ele já me deu a dica, tá? Eu trouxe duas pessoas aqui que eu ia apresentar, mas ele falou, pô, acho que é melhor você fazer essa pergunta ao vivo, que é como você gostaria de se apresentar. Então, eu vou começar pelas mulheres, vou começar pela Jéssica. Primeiro, obrigada por ter vindo, eu tô muito feliz de te conhecer pessoalmente, de estar aqui com você. E aí, eu quero saber, como você se apresentaria? Beleza. Primeiro, né, obrigada pelo convite. A gente já se conhece há bastante tempo, mas nunca pessoalmente, né? E foi muito engraçado, tu me mandou mensagem, eu falei, mas eu tô aqui em São Paulo agora. Tipo, você vê que eu tô na minha bolha, né? Eu não tava nem vendo o resto. Mas obrigada pelo convite. E, bom, como eu vou me apresentar? Meu nome é Jéssica Abed, tenho 27 anos, tenho uma filhinha. Gosto agora de levantar essa bandeira que eu sou mãe. Maravilhosa. Então, minha filha se chama Malu. Sou copywriter, eu tô no mercado digital desde 2020, acho que a grande maioria migrou, né, para o mercado digital em 2020 por conta da pandemia. Eu também. Se tiver palavra que não pode falar, tu me avisa, tá? Não, aqui Porque pode falar tudo. Não sei se palavrões vezes... e etc, polêmicas. E comecei como social media, cheguei a ter uma empresa com pessoas que me ajudavam, enfim, equipe. E aí eu fiquei pensando, cara, como é que eu posso melhorar o resultado dos meus clientes, né? E foi quando eu comecei a estudar copy. Pra quem não sabe, eu fiz 2 anos de biofísica na faculdade. Que louca. Loucura! Exato. E foi daí que eu comecei a me apaixonar pela mente humana. E quando eu descobri o marketing digital, eu falei assim, cara, eu vou começar a ir pro lado do neuromarketing para entender como as pessoas pensam, por que compra. E copy é um braço de neuromarketing. E aí eu falei, cara, é isso. Em dezembro eu comecei a estudar. Em fevereiro eu falei, tinha aviso prévio, né? Então eu falei para todos os meus clientes, olha, em março acabou meu serviço, agora eu vou começar como copywriter, etc. Tiveram alguns clientes que ficaram ainda comigo, ainda fiz algumas coisas e tal. E aí me embarquei nesse mundo de lançamento, então, cara, já trabalhei com grandes players do mercado, Betina, Beto, trabalhei um ano e meio na Empíricos, né? Fui head de estratégia perpétua na Brasil Paralelo também. E hoje em dia eu estou muito mais autônoma no sentido de infoproduto. Então, eu tenho o meu curso. Hoje eu falo um pouco mais voltado para LinkedIn e para posicionamento. Agora, um spoiler que quase ninguém sabe, mas eu estou criando uma nova profissão para o mercado digital, porque foi na Empíricos, depois mais para frente a gente pode falar disso. Mas foi na Empíricos que eu percebi esse gap de mercado, que é um copywriter muito mais estratégico para vendas no orgânico. Então, automação de ManyChat, script de vendas, tudo isso. E hoje eu estou tocando essa frente. Tenho o expert que eu trabalho, de desenvolvimento pessoal, mas hoje eu tenho a minha empresa mais voltada para esse lado e contando um pouco de como eu posso trazer a história do meu cliente para a audiência dele e também para a minha, né? Porque eu acabo me posicionando nas redes sociais. Maravilhoso, vai ser ótimo para a conversa de hoje, que o tema vocês estão vendo aí, né, na chamada, o tema é sobre... Gente, eu esqueci o tema. Como contar histórias. Maravilhosa, obrigada, tá vendo? Eu adoro isso, gente, não é ao vivo, mas eu trato como se fosse, então é isso. Pra gente tá sendo. Não, é novo, gente, vocês sabem, né, essa temporada agora é nova, ela tem... temas, porque antes não tinham, era mais sobre o convidado, enfim. Então, agora eu trouxe tema e 2 pessoas para conversar, pra gente debater um pouco mais. E agora eu quero a apresentação dele, Felipe Carvalho. Como você se apresentaria? Sua câmera é essa. Essa aqui é a minha câmera? Oi, tudo bom? Cara, muito bom estar aqui. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Mentira! Que máximo. Pô, e você é ótimo pra participar. Seu conteúdo é muito disso. Cara, pra falar a verdade, eu tava tentando dar um reframe de como fazer de forma mais simples. Até que eu me dei conta... É uma conversa, cara. A gente pode tirar um plástico, um envelope, podcast, é uma conversa, como acontece há milhares de anos. Assim como as histórias também são contadas há milhares de anos. Exato. A gente pode chamar de brand, de storytelling. É só conversa, é só história. É isso. Pois bem, quem sou eu? Sou Felipe Carvalho, eu tenho 24 anos. Sou um nordestino que veio pra São Paulo pra fazer dinheiro. E sendo bem honesto, todos nós temos nossos rótulos aqui hoje. O que a gente faz hoje, mas é muito curioso como todo mundo seguiu exatamente o mesmo caminho. Sabe por quê? Também tive agência de social media. Aí teve aquela frase... é muito surreal isso. Aí teve aquela frase, até que a pandemia... Até que a pandemia... Então todos nós seguimos uma rota muito parecida, até que a pandemia me jogou para fazer trabalhos mais complexos, digamos assim. Conheci o mercado de lançamentos também. De lá para cá, eu me dei conta que eu sou muito bom numa coisa. O que falar para vender.
Sim, é isso que eu me dei conta que eu sou bom pra fazer. E sabe por quê? Todo mundo que deve estar assistindo isso aqui muito provavelmente conhece termos como estratégia, funil de vendas, provavelmente, redes sociais. Mas no fim das contas tem um denominador comum que define tudo isso. Que é o que você fala nessas coisas, certo? Então, o que você fala nesses posts? O que você fala nesses funis? O que você fala nesses anúncios? O que você fala nessas lives? O que você fala nesses vídeos? Então, pra mim, comunicação sempre foi a espinha dorsal das coisas. E a Luísa nos proibiu de fazer histórias do início. Não conta essas histórias do início. Isso não é podcast pra isso, que eu vou fazer isso num segundo só. Não proibi, eu só falei, olha, aqui é um proibiu. outro esquema, Eu tá? tenho gravado, a gente deixa história para o próximo quadro, que se você viu o primeiro episódio, você sabe do que eu tô falando. Mas ela tá corretíssima. E eu, desde a escola... Parece que eu tô ficando curioso agora. Tá? Então, nasci em 99. Desde a escola, eu me dei conta que eu gostava muito de fazer isso. De ter uma pessoa na minha frente, eu tenho uma ideia na minha cabeça e eu quero convencer ela da minha ideia. Como é que você faz isso? Se eu parar pra pensar, tudo que a gente faz hoje é isso, né? Sim. Você tem uma oferta, todos nós que temos nossas ofertas, tem uma pessoa do outro lado que pode ou não comprar essa oferta. E a grande pergunta é, o que você fala? Sim, então, é o mais difícil. Eu enxergo isso hoje como, não só como trabalho, mas como arte. Eu gosto muito de fazer isso. E hoje eu moro aqui em Alphaville, moro em Barueri. Gosto muito de fazer o que eu faço também. Vai ser muito bom compartilhar isso com vocês um pouquinho hoje. Com certeza. Muito, muito obrigada vocês dois por terem vindo. Falei até para eles, antes da gente começar a gravar, que eu fui cliente de ambos, gostei de ambos, e por isso que eles estão aqui, né? Mas consumo realmente conteúdo quando dá, né? Então vamos ser sinceros aqui também. Sejamos. E queria já começar a perguntar para vocês da importância da narrativa numa construção de branding. Para vocês, assim, a opinião de vocês. Cara, eu acho super importante, porque eu tava até conversando sobre isso nesse evento que eu fui num evento semana passada e tava com o meu expert, tava lá acompanhando, etc. E era muito curioso porque a gente tava conversando sobre grandes players do mercado digital que deram certo e que venderam muito. E a gente estava tentando achar um denominador comum de por que essas pessoas conseguiram vender muito. E eu falei assim, aí chegaram pessoas com, propósito, tem ali muito claro o que quer fazer e etc. E eu achei muito curioso porque eu fiz uma psicologia inversa. Eu falei que, sim, você tem que ter um propósito, senão, cara, na primeira dificuldade você acaba, né? E depois que eu fui mãe, eu ressignifiquei esse propósito, porque você pode ter vários propósitos na tua vida. Você pode ter, eu quero construir uma casa para meus pais, eu quero comprar o carro do ano, eu quero viajar todo ano, enfim. E quando você tem um filho, você tem um porquê em fazer. Então, o meio do teu propósito pode mudar. Eu quero dar uma qualidade de vida boa para minha filha. Não, agora eu quero que minha filha faça curso de inglês. Não, agora eu quero que minha filha vá para uma escola bilíngue, enfim. Mas o objetivo final continua sendo o mesmo. E aí, quando eu falei sobre isso, de propósito, etc., eu falei que as pessoas que têm muito sucesso, que conseguem vender muito digital, são aquelas que têm um propósito, mas sabem comunicar em posicionamento esse propósito. Então, assim, não adianta do tipo, tá bom, eu levanto a bandeira da família, que eu tenho a minha família, etc., mas, ao contrário, você tem que saber como você comunica isso. Foi até algo curioso que você falou, né? Assim, o que você vai falar, mas eu acho que tão importante o que você vai falar é como você vai falar. Porque eu não falo para uma criança de 7 anos igual que eu falo conversando de igual para igual com um copywriter, por exemplo. Para uma pessoa que está há 30 anos no mercado e uma pessoa que entrou agora no mercado. Então, tem muito disso. E quando você cria ali o posicionamento branding, é você transmitir na tua comunicação quem é a Luísa, o que ela faz, como ela faz, qual é o teu diferencial, o teu jeito de se expressar, o que você comunica, a forma como você se veste, isso tudo acaba sendo... Eu fico brincando que tudo é copy. Porque é como você se comunica. E as pessoas fazem muito uma ideia mirabolante, etc. Mas, cara, copy é comunicação, ponto. Sabe? E no branding é muito importante, porque se você transmite um não verbal que não comunica com o teu verbal, você quebra, você tem uma incoerência e você quebra até a tua autoridade. Sim, na hora de vender. Né? Boa. Exato. E você? Legal. Isso é uma coisa que vai ficar bem claro durante a nossa conversa aqui. Eu gosto muito de construir ideias com base nas premissas. Com base no que significa cada coisa. Então, se você pergunta para mim, por que a narrativa é importante para o branding? Eu acho que a gente tem que dar uma rebobinada e se perguntar, ok,
que é brand, o que é narrativa? Isso é uma ótima forma de entender a resposta disso. Então, dito isso, o que é narrativa? Narrativa, para mim, tem uma definição muito simples. E você pode encontrar várias diferentes, mas eu vou audaciosamente me propor a dar uma aqui. Narrativa nada mais é do que você tem uma verdade e você constrói uma história com começo, meio e fim para passar essa verdade. Ponto. E com essa história você vai cumprir um objetivo. Seja esse objetivo vender o seu serviço high ticket, seja o seu objetivo conquistar uma mulher, seja o seu objetivo conquistar um país, seja o seu objetivo vender um lançamento, qualquer coisa. Então, dito isso, já que a narrativa é construída em cima de uma verdade, a minha pergunta é a seguinte: se não a narrativa, o que vai te diferenciar? Porque, convenhamos, Sim. a sua oferta outra pessoa também tem. É muito improvável que você tenha uma oferta única no mercado. Bem improvável. A não ser que você trabalhe com os signos do zodíaco para mulheres de 60 anos que acabaram de perder o marido. Só se for um micro nicho, muito provavelmente você não vai ter uma oferta só sua. Dito isso, qual a melhor forma de fazer uma pessoa, um cliente, que é o nosso tema aqui, né? Fazer um cliente decidir querer comprar você, decidir querer acompanhar você, decidir querer gostar de você. É sua narrativa. Porque daqui que ele entenda e deseja o seu produto, deseja a sua oferta, ele já vai ter caído para outro. Então, a importância da narrativa para o branding é: se você não tiver narrativa, você é uma pecinha no meio de um ecossistema de pessoas com CPF todos iguais. Você entende? Boa. E isso é uma das coisas que a gente vai conversar aqui hoje. Como encontrar essa verdade? O que são essas verdades? Quando você fez esse exercício da verdade é um exercício que o Felipe faz na consultoria dele, que eu participei. Eu explodi, porque ele falou assim, cara, lista aí todas as verdades que você tem. Desse, claro, né, daquele objetivo que a gente tá falando. Então, desse tema. Vou vender o meu serviço de branding, tá? Quais são as verdades que você acredita sobre esse tema? E aí, quando você vai listando, né? No início é um pouco difícil, você vai, tipo, porra, sei lá. Aí eu falei, não, porra, vou soltar a verdade. Tipo assim, que são fatos, porra. Coisas que eu acredito. X, Y, Z. Eu falei, caralho, tem muita coisa. Mas ainda assim é muito treta. Eu falei, meu Deus, tá, beleza. Ótima verdade. Achei ótimo. Porque isso traz uma questão mais genuína também, né? Porque quando a gente fala de copy, aí eu tô falando de alguém que não é, né? Não tem essas habilidades que vocês têm, mas que preciso trabalhar com isso. E aí, quando eu pego, beleza, peguei essa verdade, tá, mas realmente o como eu vou comunicar e também até as palavras que eu vou usar, às vezes eu travo. Só que isso é uma coisa que às vezes eu penso, eu falo, tá, eu tô travada pra falar porque eu tô plástica demais, né? Eu tô querendo, tipo assim, não, porque tem um método da copy que tem que ser o gatilho do caralho, aí depois vem gancho, depois não sei o quê. E aí eu falo, tá, ótimo, maravilha. Só que muitas vezes, quando eu tô no tete-a-tete, trocando uma ideia, a pessoa fala, você é mó inteligente. Nossa, você sabe, não sei o que. Pô, você super me vendeu. Aí a hora que eu vou pra rede social, pum, acabou. Tipo assim, eu falo, o que eu faço, o que eu falo? Eu não quero, tipo, fazer uma vírgula, né? Como que vocês lidam com esse tipo de cliente? Excelente pergunta. Sabe o que isso acontece? Tive uma teoria. Eu acredito que a nossa vida moderna, vida contemporânea, essa que é recente, mas a gente parece que não consegue lembrar como ela era antes. Sim. Ela nos obriga a assumir uma posição de consumo. Sim. Né? Afinal de contas, tem tanto estímulo vindo de uma telinha que você obrigatoriamente se coloca nessa posição de consumo. E uma vez que você fica meses, você fica anos nessa posição de consumo, fica muito difícil de fechar essa torneira e abrir a sua. Ou seja, fica muito difícil de você... Tá bom, beleza, eu sei que você acredita nisso. Eu sei que a Lona Carolina fala isso, eu sei que o Ícaro fala... Top. Vou fechar um pouquinho essa torneira. O que eu falo? Ou será que as minhas ideias, as minhas verdades, nada mais são do que um sincretismo que todas essas pessoas acreditam? É por isso que teve essa dificuldade. Entende? Especialmente, aqui vai um perigo, viu? Especialmente se você segue muitas pessoas só do seu mercado. Isso é muito tenso. Perigoso. Eu nem gosto, por exemplo, às vezes eu penso em consumir o conteúdo digital. Por exemplo, o André Lona tá aqui. Ele tá direto comigo, eu adoro ele, a gente bate papo de amigo mesmo, ele vai na minha casa e tudo mais. Só que eu falo, mano, esse cara, eu acho ele muito foda. Mas eu falo, eu não vou comprar o serviço dele. Porque eu já sou amiga dele. Já tenho a ideia próxima. Aí eu compro o produto dele, a comunidade dele. Começo a consumir tudo que ele consome, daqui a pouco eu sou o Lona, porra. Pode crer. Entendeu? Pode crer. E uma coisa que você falou, eu vi numa palestra da Lucilena Galvão, que é uma filósofa. Excelente, amo ela. E aí, numa palestra, ela estava falando sobre isso, né? Era sobre o Caibalion, que é um livro.
E esse Kybalion fala sobre 7 leis universais. Uma das leis, ela estava falando que era a lei do gênero, né? Que tem masculino e feminino. Não vou explicar muito bem, dá um Googlezinho, mas ela falou uma coisa interessante que é o que você fala. Ela fala, às vezes, e a grande maioria das nossas ideias não são nossas ideias. Que ela fala que tem a ideia masculina, que é aquela que é sua, que nasceu, e a feminina, enfim, ela tem uma teoria aí. E aí ela fala isso, tipo assim, porque às vezes eu tô aqui, aí eu converso, e aí, você gostou do Felipe e tal, não sei o quê? Ah, gostei. Pô, você achou que ele tava de boa com você? Achei ele meio grosso com você, você não achou, não? Aí você que nem pensava nisso, começa a pensar, porra, mas será? Aí a próxima vez que você encontra ele, você fala, ele realmente me deu um olhar. E às vezes nem era, eu que botei essa ideia em você e você ficou. E hoje quando a gente tem muito estímulo, é muita ideia, hoje em dia a gente não sabe mais se nenhuma ideia é de fato verdadeiramente nossa. Porque não fui eu que parei pra pensar, olhei pro, né, fiquei pensando. É uma soma de tudo aquilo. Então, é muito louco pensar nisso, Você tem que tomar né? muito cuidado, Luiz, sabe por quê? Porque esse é um dos temas que eu gosto muito, cara. É muito perigoso a gente entrar só nesse tema e encerrar o podcast nesse assunto. Não, mas esse tema tá dentro do tema, tá tudo Dando uma pequena sinopse, a gente pode tentar ser poético a respeito, a gente pode tentar achar a metafísica das coisas, mas no fim das contas, isso aqui que tá entre as suas orelhas, nada mais é do que um computador, ok? E um computador ele funciona com hardware e com software, certo? O hardware é o órgão, os softwares são os programinhas que rodam lá dentro. Você pode achar que não. Você pode achar que sua consciência está ligada, mas cada coisa que entra dentro do seu neocórtex, dentro do seu processamento de informações, vai ficar lá. Vai ficar lá. Sim. Vai ficar lá. Eu vou até arriscar um pouquinho entrar num tema delicado. Religião. Por que o Brasil é majoritariamente católico? Por que a Índia é majoritariamente hindu? Afinal de contas, né? É óbvio, tem muitos motivos geopolíticos, sociais. Mas qual que é o grande motivo? Heranças. Sim, influência. Heranças. A nossa cabeça processa informações que foram herdadas de séculos e séculos e séculos e séculos. Mas eu não vou capilarizar muito isso, que aí vai entrar só nisso. Mas voltando para sua pergunta principal. Gosto. Ele consegue lembrar. Eu já ia ter ido para outra. Nos podcasts que eu assisti, eu sempre penso o seguinte. Alguém pergunta uma coisa, né? Aí o sujeito animadão vai 10 minutos, já era a pergunta principal. Aí esqueceu. Eu sempre pensei, esse cara, no dia que eu for no podcast, eu não vou fazer isso. Eu vou lembrar da pergunta principal e eu volto Cá estou eu fazendo agora. Então a pergunta principal sua foi: como que, sabendo da minha narrativa, sabendo da minha verdade, eu posso fazer isso nas redes sociais sem travar? E eu vou encerrar o podcast agora, tá? Falando o seguinte, já dá a parada toda, desculpa. Acabou Acabou isso. o papo. Tchau, gente. Obrigada. Eu vou dizer o prazer. seguinte, vou falar sobre capitalismo. Da seguinte forma, os métodos existem, os produtos existem aos milhares, de comunicação aos milhares. Sim. Mas eu vou resumir tudo agora pra vocês, tá? No fim das contas, todos nós somos muito magnetizados. Todos nós somos muito atraídos por pessoas que são convictas. Seja um Bolsonaro, que é convicto da parada dele, seja um Lula, que é convicto da parada dele. Será se o Bolsonaro e o Lula fizeram muitos métodos de comunicação, storytelling que tinha no marketing digital? Não, né? Não. Muito provavelmente não. Obviamente eles aprenderam de alguma forma. O Bolsonaro com certeza foi jogando. O Lula da carreira sindicalista dele. Também. De alguma forma. Mas o que eu estou dizendo aqui é possível, e eu vou meio que ser um nêmesis mim mesmo, porque eu também tenho meus produtos. É perfeitamente possível você vencer esse jogo da narrativa, vencer o jogo da comunicação sem nenhum produto, sem nenhum método. Cá entre nós, é possível que os métodos até ingessem em você demais e causem isso aí. Porque toda vez que você for pensar, puta, qual é a minha verdade? Vou colocar pro mundo. Antes eu tenho que checar o sisteminha, peraí. Deixa eu ver se eu pus o gancho, se eu pus não sei o quê, se eu pus não sei o quê. Aí quando você vê, porra... Os sistemas têm seu valor. Pra que serve um método? Um método serve para você... Replicar. Exatamente. Replicação de conhecimento. Eu aprendi de forma empírica. Você não. Eu tenho que achar uma forma de fazer você aprender também, certo? Às vezes, essa energia se confunde, pode acabar prejudicando você. Portanto, eu vou encerrar o podcast falando o seguinte. Ele não vai encerrar nada da gente, mas enfim. É um golpe de Estado, amigo. É só um jeitinho. Eu vou encerrar o podcast dizendo o seguinte. Tudo que você precisa é fazer o trabalho que a Luísa fez. Pegar um caderninho seu e pensar no seu universo. No seu universo, seu produto. Vamos falar de produto por enquanto. No seu universo, das suas ofertas. Maravilha. Dentro do seu universo, quais são as verdades que você acredita para essa oferta? Então, se a sua oferta fosse uma pessoa, o seu produto fosse uma pessoa, o que ela acredita, cara? O que ela acredita? Porque se a sua verdade é sou mais barato, sou mais rápido, isso não é verdade. Isso é atributo, é proposta de oferta. Sim. A verdade é a seguinte. A melhor pessoa sempre vai ser a que tem a melhor história. Exemplo. Então, essa é a minha verdade. Se você trabalha essa verdade
e você encontra formas de argumentar ela, e a gente vai conversar muito sobre essas formas hoje, sem engessar vocês, pronto, o jogo tá ganho. É só uma questão de longo prazo. Todas as pessoas são muito admiradas hoje, são referências, personalidades grandes, todas seguem exatamente esse modelo. São pessoas muito convictas, com verdades muito claras, que consistentemente repetiram elas. Acabou, é isso. Até porque uma verdade contada, quer dizer, uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Então, Né? Então, uma verdade contada várias vezes se torna um dogma, se torna um mantra, se torna uma narrativa de mercado. O que é minha pátria e minha família? Puta, é a frase que o cara repete há 5 anos. Sim. Ele construiu um negócio de 9 dias em cima dessa frase. Ou vocês acham que o novo mercado é sobre marketing digital? É Exato. sobre uma pessoa. Não, Tira a pessoa. E isso que você falou é muito engraçado, porque eu já me peguei pensando assim, no sentido de, cara, quando voltou, na verdade, essa parte de voltar para evento presencial e etc., eu vim de um mercado onde, pós-pandemia, né, quer dizer, dentro da pandemia, não tinha as pessoas não tinha esse quase contato. praticamente 1 ano, né, quase 2 anos ali, vendo só o que você mostra nas redes sociais. E, cara, a rede social é 1% do nosso dia, vamos colocar assim, né? A gente só mostra o que a gente quer. E aí era muito engraçado, porque quando as pessoas vinham me encontrar, falavam assim, Jéssica, você é muito engraçada e você não mostra isso, você parece ser séria e etc. E de tanto eu escutar isso, eu falei, por que eu não tô mostrando esse meu lado? Sabe? Às vezes esse meu lado pode ajudar alguém e tal. E eu lembro que quando eu tive a Malu, eu falei assim, eu não vou falar nada de maternidade no meu Instagram. Não vou falar, não quero, porque eu vou atrair mãe, etc, tal. Só que assim, não tem como eu não falar de maternidade, porque eu sou uma mulher, eu sou empresária, eu tenho uma filha, eu moro longe da minha rede de apoio, porque minha família tá toda no Rio, eu tô em São Paulo. Cara, eu tenho que mostrar. E aí era muito do que a gente estava falando na hora do almoço, de não romantizar a maternidade. É lindo, é maravilhoso, etc., mas não dá para romantizar. E aí, quando eu comecei a postar isso nas redes sociais, de falar de, por exemplo, ontem eu fiquei até 9h40 da noite fazendo reunião, e eu dando, porque, né, o Sérgio, ele saiu muito tarde do trabalho no G4, então é muito complicado, final de mês, ainda time comercial. E eu dando comida para ela, e dando banho, e fazendo call. E as pessoas falaram assim, cara, eu vivo a mesma coisa aqui em casa. E que bom que você tá mostrando isso. Porque eu olho... E a Paola foi uma dessas pessoas que falou isso pra mim. Ela falou assim, Jéssica, eu não queria ter filho porque eu achava que ia atrapalhar a minha vida profissional. Mas vendo você dar conta de tudo, eu vejo que é possível. E assim, não é questão de dar conta de tudo. É questão de o que eu quero mostrar para as pessoas. E essa é uma das verdades que você tem que colocar ali no papel. Né? De tipo... Cara, eu não abro mão da minha vida profissional por causa da minha filha. E também não abro mão da minha filha por causa da minha vida profissional. Então, as duas coisas se entrelaçam, mas eu sei dividir muito bem. Se a Malu estiver doente, cara, olha, obrigada e tal, tem reunião, mas vou ter que cancelar. E assim como, cara, teve o evento semana passada, pô, tem alguém para vir do Rio para ficar com ela e tal, para ajudar o Sérgio. Então, assim, é muito do que a gente mostra. E aí... Eu costumo brincar que o posicionamento é muito mais o que você está disposto a perder do que você está a fim de ganhar. Porque quando você se posiciona, vão ter pessoas que vão pensar diferente de você. E seria um saco se todo mundo pensasse igual. Né? Vamos concordar. Não teria evolução. Nenhuma. E o posicionamento é isso. O que eu estou disposto a perder? Cara, eu estou disposto a perder, às vezes, uma pessoa que acha que... Cara, vou dar um exemplo bem ridículo, tá? Mas eu tô a fim de perder uma pessoa que fala que copy é só uma coisinha para vender a mais. Não, cara, copy é comunicação, é teu posicionamento. Você pode fazer um estudo ali de posicionamento da pessoa e incluir, porque no final todo mundo quer vender. Todo mundo, até quando você não tá... Na rede social só existem 2 públicos. Ou que tá consumindo ou que tá vendendo. Sim. E aí, de qual lado você quer ficar? Quer ser a pessoa que vai entrar nas redes sociais, vai ficar rolando e gastando dinheiro com outras pessoas? Ou você quer estar do outro lado, como protagonista, vamos dizer assim, de que, cara, esse dinheiro tá vindo para mim, sabe? E não no mau sentido, porque eu também vejo, não vou entrar nesse assunto aqui, mas eu vejo que tem muito um tabu de dinheiro, né? De tipo, eu não posso ser ambicioso, eu não posso querer prosperar na vida, etc.
E, cara, é muito do que você mostra nas redes sociais. Isso aí vai uma curiosidade, só pra gente entrar um pouco nesse assunto, que tem muita gente que tem. Eu acho que vem da questão bíblica. E aí falando, né, herança, a maioria das pessoas no Brasil são católicos, não sei o quê. E a Bíblia, ela fala muito do rico, né? Tipo, o rico, porque o rico não vai entrar... Até tem uma passagem que fala, é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus. Só que quando a Bíblia tá falando, e aí, né, não sou nenhuma pessoa estudiosa sobre isso, mas você entende que a Bíblia, quando ele fala de rico, ele não tá falando de rico de dinheiro, porque quando ele fala dinheiro. Quando ele tá falando de dinheiro, ele fala dinheiro. São poucas passagens que tem sobre isso. Mas quando ele fala de riqueza, que ele fala que o rico não vai entrar e não sei o quê, na verdade ele tá falando rico de si. Ou seja, rico de si, do seu ego, e pobre de espírito, né? O Espírito Santo em si. Só que aí as pessoas levaram rico como literal da palavra, e aí foi tipo, ser rico... A Bíblia falou, não é bom não vou entrar no céu. Só que, na verdade, não é rico de dinheiro, é rico de si, né? Então, se for muito rico de si, pouco, né, e pobre de espírito, ou seja... sem muito esses outros reinos e tudo mais, aí sim eu não vou entrar no reino dos céus. Então eu acho que isso foi uma das questões que contribuiu para que as pessoas achassem que dinheiro era uma coisa ruim, né? Eu, Luísa, tá, gente? Eu, Luísa, tenho essa visão e acho que isso pode ser por conta disso. Não é uma verdade sua ainda, é uma suspeita. É uma suspeita, exato. Eu não vou nem ser tão engenhoso na análise, não. Eu vou resumir a minha opinião dizendo o seguinte... Eu nunca vi uma pessoa fazendo algo pela própria vida com essa narrativa aí. De anti-ambição, de que rico não é. Todas as vezes que você vê essa frase surgindo, você sabe que tá vindo de um pobre. Certo segmento Sim. que não está avançando em nada. Exato. Então, tira daí. Tira daí a sua conclusão. Tem um podcast muito bom que eu escutei do Primo Rico com a Lara Nesteruk, que ela fala exatamente isso. E assim, foi até algo... Não entendo nada de signo, tá? Mas eu sou capricorniana, então eu sei que... Gosta de um trabalhinho. Gosta de dinheiro, gosta de ganhar dinheiro, sabe? E não sendo... Aí, e sempre foi um debate muito grande lá em casa, entre meus pais, né? E a minha pessoa, no caso. Porque... Quer mais água, Fê? Eu achava... Por favor. Eu achava assim, cara... Obrigada, André. Eu preciso ganhar dinheiro. Eu quero ser bem-sucedida. Eu quero ser uma pessoa reconhecida. Sabe? E aí, cara, o meu reconhecimento pode vir atrelado a N coisas. Ao vivo. Se você quiser também, viu? Acho que ele tá... Vamos na mesa de casa, rapaziada. Mesa de casa, olha só. Exato, pode continuar, já. E assim, vem muito daquela frase, né? O que é sucesso pra você? O que é... eu quero um pouquinho, por favor. O que é ser bem-sucedido pra você? E aí eu sempre falei para meus pais, eu falava assim, cara, dinheiro não é tudo, mas compra muita coisa, né? Sim, exato. Sim. Compra conforto. Felicidade. Compra. Gente, compra felicidade. Tem uma frase do Kanye West muito interessante. Ter dinheiro não é tudo, mas não ter é... Exato. E aí, assim, relacionamentos acabam por falta de dinheiro, mas nunca porque tem muito dinheiro. Entende? E aí, quando eu entrei no marketing, né, nessa parte de infoproduto, etc., eu sempre via as pessoas falar sobre isso. E eu ficava assim, cara, eu não quero expor nas redes sociais que meu negócio tá dando certo. Não quero contar essa história. Não, assim, eu nunca vou me posicionar no sentido de, eu ganhei isso, eu ganho tanto, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas eu quero que as pessoas, porque isso também vem atrelado à nossa autoridade, eu quero que as pessoas vejam que o meu negócio tá prosperando. Sim. Porque isso elas falam, cara, eu quero aprender com uma pessoa que tá prosperando, né? E aí, foi algo que, nesse podcast da Lara, cara, a cada frase que ela falava, eu batia palmas, eu falava, é isso. Porque ela falava, cara, é ruim, tá? O brasileiro cresce muito com essa mentalidade de que, o empresário é a pessoa ruim. O vendedor também. O vendedor, cara, no Brasil é basicamente, eu não dei certo em nada na vida, vou virar vendedor. Sabe? Tipo assim, vou vender em loja de shopping, etc. E não é assim, sabe? Todos nós somos, é o que o Alfredo fala, né? Todos nós somos vendedores. Assim como ele falou da narrativa, o vendedor... a gente vende ideia o tempo todo. Às vezes eu quero ir jantar num lugar que o Gabriel não quer. Eu vou vender uma ideia pra ele, né? Tipo assim, não, olha, Gabi, vamos nesse lugar hoje, talvez amanhã. Pô, a gente tá vendendo as nossas ideias, aquilo que a gente quer, né? E até essa contação de história... Eu fazendo o branding com a Paola vira e fala assim pra mim, amiga, então,
a gente é amiga, né? Mesmo se eu fosse profissional, eu falaria com você, mas vou ser um pouco mais direto. Falei, claro, fica à vontade, eu sou super direta. Assim, você pode dar bom. Fala aí, ela vai vir criticar. Aí ela virou e falou assim, olha, então, eu sei que você sofre com enxaquecas, né? Você sofre muito com enxaqueca, eu te conheço pessoalmente e tudo mais. Mas assim, você tá contando uma história que se eu não te conhecesse, eu achava que você era doente. Aí eu falei, que isso, Paulo? Ela falou assim, você posta muito que você tá. Eu entendo que você quer trazer uma verdade, de tipo, poxa, é difícil, eu lido com isso. Eu entendo que você quer trazer um lado vulnerável seu. Mas esse lado, a história que você tá contando, parece que você tá sempre doente. E mesmo que você esteja, essa imagem que você tá passando pras pessoas. E de fato, eu conversei com uma outra amiga minha que não me conhecia tão pessoalmente quanto a Paola. E ela falou assim, mano, teve uma época que eu achei mesmo que você, tipo, alguma coisa tá acontecendo com a Luísa. Sabe assim, tipo, tá muito sério. E até hoje eu tenho enxaqueca, mas ninguém mais sabe agora. Porque, tipo, se eu for falar, eu vou falar depois. A Paola falou, cara, não é pra você não falar sobre. Ah, você postava isso? Eu posto, tipo assim, story, né? Tipo, pô, hoje não trabalhei, não tipo, sei o que, tal. No posto de saúde com a Não era o caso, né? Não, porque na hora que eu estou com dor de cabeça, a minha enxaqueca eu não posso ver luz. Então eu não consigo postar na hora. Mas aí eu postava que eu tava aquele dia, tal. Então, eu tava contando uma história completamente errada sobre mim mesmo. Então as pessoas estavam com essa percepção, porque eu fiquei um tempo fazendo isso, de que a Luísa é doente. Sabe assim, a Luísa sempre tem alguma coisa. Será que eu vou contratar essa pessoa que... Isso que eu ia falar. Um dia ela tá bem, outro dia ela tá impacta doente? na tua autoridade. Claro. Porque a pessoa fica nessa... Foi isso que eu falei, assim, eu quero mostrar para as pessoas que o meu negócio prospera, mas eu não preciso mostrar dentro de uma Porsche, por exemplo. Exato. Vamos botar aí do marketing digital. Até porque aí você atrai pessoas que têm esse valor em beleza. Por isso que eu falei, o posicionamento é muito mais o que você tá atrelado a perder. O que você tá disposto a perder. Porque na hora que eu falo que, cara, você pode... eu não gosto da palavra ganhar dinheiro no marketing digital, mas assim, você pode construir uma vida diferente do mercado tradicional no marketing digital. Cara, as pessoas... só que você não precisa fazer isso, sei lá, postando foto em Dubai, com uma Porsche, sei lá, enfim, sabe? Você pode mostrar do outro lado bem-sucedido. Você pode mostrar o lado bem-sucedido no teu relacionamento, na tua família, na tua equipe que você constrói, que você tem uma boa liderança e as pessoas te olham como, cara, é essa pessoa que eu quero ser, sabe? E isso é muito do que você conta nas redes sociais, porque, por exemplo, se você toda hora posta que você tá, cara, eu tô com dor de cabeça, hoje eu não trabalhei, etc., a pessoa já repensa, cara, será que eu vou contratar a Luísa? Porque, putz, se às vezes eu combino com ela um prazo pra entregar dia 30 aí e ela vai estar com enxaqueca, não vai conseguir fazer a reunião. Aí, depois disso, teve uma mentorada minha que ela trabalha na parte de design, que ela queria virar só designer independente. Só que ela ainda trabalhava como engenheira pra se sustentar ali. Então, só que aí ela começou a postar assim, porque eu chego às 9 da noite, não sei o que, eu ainda faço... Tá, por um lado você tem, tipo, uma guerreira, porra, mas pro outro você tá tipo, você faz no hobby, você faz quando dá, e nas coxas e na pressa, é isso. Tipo, pô, não sei se eu quero te contratar, entendeu? Eu falei, cara, eu entendo você, porque eu também, né, a gente tem essas coisas de tipo, não, vou postar isso por causa disso. A gente dá nossas justificativas e nossas desculpas, né? Depois a gente vai entendendo, tipo, mas é isso que você quer que as pessoas falem? Porque a rede social é isso, eu escolho o que eu quero, né? Existe um nome pra isso, sabia? Pra esse fenômeno? Eu gosto. Se chama realidade editada. Maravilhoso. Que a gente pode até achar que por acompanhar. Eu sigo pouquíssimas pessoas e é sempre um trabalho de redução pra mim. A gente pode até achar que todas aquelas pessoas seguindo, aquelas bolinhas vermelhas, que parecem 7 horas, você até pode achar que tá acompanhando a vida delas. Que você está próximo, você não tá se relacionando com nenhuma daquelas pessoas. Na verdade, você está se relacionando com a novela da vida delas. Exato. Que elas, conscientemente ou burramente, às vezes, decidem cortar. Muitas vezes. Com as enxaquecas da vida, entende? Exato. E eu acho que o divisor de águas está nisso. Você fazer conscientemente ou inconscientemente. Mas posso ser honesto? Eu vou ser honesto, tá? Eu não gosto muito de... Eu gosto da sua honestidade. Ficar muito subjetivo, não. Vamos. Eu acho que deve dar um trabalho você fazer isso... Pensado. Pensado. 100%. Eu acho que é impraticável, sendo bem honesto. Tem o famoso stories da Bianca Andrade. Bianca Andrade, da Boca Rosa. Lembra? Daquela polêmica que tinha todo um cronograma. Cara... Não, isso é uma falsa equivalência. Eu não ia pra esse rumo, de verdade. Eu poderia aqui meter toda uma narrativa de qual você tem que ser intencional nas suas coisas. Vai, velho. Quer analisar uma coisa? Vamos falar de 80-20. É óbvio que aplicar energia
para se estruturar, sistematizar, vai trazer bons resultados para você. Convenhamos, vai gastar energia. Só que, e aqui que vem a minha verdade sobre esse tema. A forma mais fácil de você dar um check neste item é uma palavrinha só, se chama autenticidade. Então, basicamente, se você tem que se esforçar para passar uma mensagem que não é você, aí já tá zoado. Aí já vai dar trabalho. Mas aí vamos entrar no nosso... A engajamento de energia é perigoso. Por quê? Vai ser um tema de outro podcast, tá? Já deixo aí o spoiler aí pra vocês, que é sobre a autenticidade e o outro lado, né? Porque, assim, a autenticidade... E até era uma pergunta também que eu ia fazer pra vocês. Como eu vou contar a minha história, né? Nesse mundo de tantas pessoas iguais. Mas aí entra. Por quê? A questão da autenticidade não basta só ser eu, né? O livro novo do Arthur Bender fala muito isso. Chama Autenticidade o livro. E ele fala sobre o mito da autenticidade, que é justamente esse lado B. Porque não adianta... Tá, hoje eu falo pra você, então, é só ser você. Seja você, e aí as coisas vão dar certo. É uma promessa, ele fala, é uma promessa linda, claro. É preguiçosa, porque eu não vou precisar fazer nada, só basta ser eu. Vai dar certo, porque as pessoas falam, não, sem você vai ter um posicionamento. Só que se esse meu eu não for um bom eu? Sim. Tipo assim, a autenticidade, basta você ser você. Mas e se você é uma pessoa que não se conhece? Então, provavelmente, vocês já pegaram clientes que não têm a menor ideia do que está fazendo aqui na vida. Sabe que quer ganhar dinheiro, que quer vender um curso aqui, mas não se conhece por inteiro. Ou seja, não sabe seus defeitos, não sabe, tipo, seus horários. Não se entende mesmo. Como é que eu faço algo autêntico se eu não sou autêntica nesse sentido? Se eu não sou eu. Entende o que eu quero dizer? Não, mas eu tô tentando. Não. Vamos lá. Então tá. Eu tô tentando. Não, entendi. Vamos lá, tipo Atribui assim... ao objetivo. Por Dá exemplo, uma espécie assim, de objetivo. Por exemplo, seja você mesmo. Então, tá Maravilha. bom, beleza. A Jéssica foi lá, entrou nos stories. Gente, hoje eu tô aqui e tal, tô fazendo isso. Show. Tem Falo palavrão, falo foda-se, veio toda descabelada, porque eu sou assim. Eu Exato. sou assim. Só que às Você vezes... é raizona. Você manda atrás do que é você. Não, e só que às vezes a Jéssica... Um exemplo, tá, gente? Mas a Jéssica, às vezes... É uma pessoa que maltrata as outras pessoas. Que não tem espírito de líder. Não sabe ser líder. E aí, não, mas eu tenho que ser eu mesma. Então, quando eu falo com a minha equipe, eu falo, Luísa, faz isso, cala a boca. Não sei o quê. Então, assim, é uma autenticidade, mas é uma autenticidade que, cara, primeiro... Enganosa. É enganosa. E é uma autenticidade que, às vezes, eu não sei o que a Jéssica quer. Eu não sei o que eu faço. É tipo assim, ó, seja você. Você é aqui, ó, seja você. Só que esse você... que você acha que você é hoje, você não é esse você, entende? Perfeito. Esse seu você não é você. É todas aquelas ideias que você teve de várias outras pessoas, de várias junções, e nada disso é você. E nem você se reconhece. Tipo, É aquela famosa pergunta, quem é você? A pessoa não sabe responder. Exato. No máximo ela pergunta, eu sou designer. Tipo assim, porra, sério? Eu vou modular a você estuda? Betina, eu vou modular o Ícaro, eu vou modular, o Beto. No final... E você no vai final eu lá. vou fazer um mix disso tudo e falar que é a Jéssica. Tipo assim, eu vou pegar essa qualidade do Beto, essa qualidade do Ícaro, essa qualidade da Betina. Só que, cara, no final aquilo dali não é a Jéssica, porque às vezes eu não tenho. E é muito disso assim, cara, por que você compra de um e você não compra do outro? Se é o mesmo nicho. Sim. Porque eu me identifico com a didática de um e eu não me identifico com a didática de outro. Ou então, os valores que essa pessoa levanta e tal. Só que se a pessoa ela não sabe quem ela é, às vezes a bandeira que ela tá levantando é uma e na hora que eu compro o produto dela é outra. E tem aquela quebra de, putz, não era Porque isso. ela tá confusa muitas vezes. Aí eu vou te dar até um outro exemplo de autenticidade, que veio antes dessa ideia do Arthur Bender, tá? Eu li um livro chamado Falar, Convencer, Emocionar, que era um cara que fez entrevista com vários TED, caras né? fodas do TED, exato. Esse livro é muito bom. Muito bom. E aí um deles tá falando de... é cheio de história, né? Esse livro, ele é baseado em histórias. Ele conta histórias. E uma das histórias é de uma das melhores cientistas que fez palestra considerada mais autêntica. Uma cientista, tá? Que poderia ser algo muito chato. E aí ele conta... E aí foi quando eu tirei uma verdade, quando você falou, que a autenticidade não basta ser, é preciso aprimorar. Por quê?
ela foi considerada uma das palestras mais autênticas, divertidas, envolventes e tudo mais. Porém, ela treinou esta mesma palestra 200 vezes. Então, ela sabia que ia ser uma palestra de muita visibilidade. Então, ela sabia que cada palavra que ela falasse, cada gesto, cada fio de cabelo poderia impactar nisso. Então, ela foi, né, estudar ela, tipo, para entender ali onde eu me encaixo aqui, e também todas as palavras. Então, ela testou a palestra 1 para uma pessoa, viu que ela não pegou aqui, mudou, para ficar o melhor possível. E aí, quando as pessoas assistem isso, falam, porra, que autêntica, muito boa, como se ela tivesse subido. Fui convidado hoje, subi lá e falei. Só que a verdade é que não foi isso. Para ela saber quem ela era de fato, quais as palavras que soava melhor pra pessoa que tá ouvindo e pra ela ficar mais confortável de falar, ela teve que treinar pra caralho isso. Então, quando a gente fala sobre a autenticidade de você só ser, é meio que, tipo, é muito fácil, entendeu? Concordo, o Arthur Bender também concorda, porra, a autenticidade é essencial, a gente precisa ter isso, mas tem o passo antes, que é o famoso autoconhecimento, que as pessoas acham que é abraçar a árvore. Mas assim, porra, eu preciso conhecer. Eu acho que tem uma frase de um filósofo também sobre, agora eu não lembro qual, sobre eu só consigo resolver um problema se eu só consigo resolver, né, ter a solução de um problema se eu souber qual é o problema. Claro. Então, às vezes, eu acho que eu sou uma pessoa maravilhosa, tal, não sei o quê. Tipo, só que não sou. Por exemplo, a questão da enxaqueca da Paola. Ah, porra, você fala muito bem disso, daquilo, mas, porra, que porra é essa da enxaqueca? Entendeu? Tipo, tá, entendi, eu tenho a enxaqueca, mas eu não preciso falar, porque isso tem um impacto negativo para as pessoas. Então, não bastava só ser a Luísa e falar que eu tenho enxaqueca e foda-se, acabou, entendeu? Porque tá bom, se você me conhecer pessoalmente, um dia a gente trocar essa ideia, você vai saber que eu tenho enxaquecas frequentemente. Novela dela. Sim. Beleza, exato. Só que a novela é diferente. Por quê? Porque senão as pessoas... Pô, tanta novela pra assistir, né? Tanto stories pra ver. Por que eu vou me interessar pela sua? Que tá sempre cagada, fodida, doente, Esse entendeu? É um ponto muito interessante, porque foi uma conversa que eu tive com o Sérgio, que foi uma virada de chave pra mim na rede social, porque... Quando eu comecei a falar disso de, cara, eu não quero postar sobre a maternidade, sabe, nua e crua, vamos dizer assim. Sim. Só que ele falou pra mim, ele falou assim, cara, rede social, as pessoas gostam... E eu falei, eu quero mostrar mais do lado, sabe? Profissional. Não só do lado profissional, mas assim, eu quero mostrar que a maternidade não é esse romance todo. Sim. Só que ele falou, você também tem que podar um pouco do que você vai mostrar, porque a gente tá numa rede social. As pessoas já têm muito problema. Se ela for entrar no teu perfil pra ela... Cara, problema? Eu tenho esse problema também com minha filha. Só que assim, tudo bem, a Jéssica levanta o problema, mas não me dá a solução? Exato. É o que a Paola falou pra mim. Se você vai falar da enxaqueca com uma narrativa de que você achou a porra da solução e talvez você ajude alguém com a solução, ótimo. Mas você falar que você tá por você tá, aí já complicou. Ela falou, eu entendo que você é assim, né? Existe um remédio muito bom pra isso, sabe qual é? Pra resolver esse tema. Bom senso. Eu achei que era pra mim, minha enxaqueca. Bom senso, Luísa, bom senso. Porque vamos trabalhar esse caso concreto da enxaqueca, que é o nosso objeto. Ficou mais fácil. Ilustra a parada. Não é que você é um mau profissional, não é que você não trabalhava bem, não cumpria essas frases. Era só que você não tinha um bom senso de perceber que era burrice fazer isso. Exato. Então, aí você teve alguém com bom senso que analisou você de fora e Exato. fez isso. Todos nós estamos sujeitos a alguns episódios de mau senso. Claro. Até que um amigo bem intencionado nos avisa. A autenticidade, ela... Você tem razão quando você diz que todo mundo deve melhorar. Inclusive, pra que estamos aqui se não pra isso? Concordo Sim, plenamente. Pra que você tá assistindo esse podcast se não pra isso? Pra poder elevar o seu processamento, elevar o seu nível de consciência sobre algo, você sair daqui mais rico em relação a alguma coisa. Concordo 100%. Concordo. E eu tenho uma sugestão pra isso. Pra gente aterrizar e tornar isso prático. No fim das contas, o que torna um podcast ruim e o que torna um podcast bom? Tem alguma ideia? O que torna um podcast bom? E um ruim? O que diferencia esses dois? A história, o que eu tô ouvindo, né? O nível de consciência está sendo passado. É, Como, por exemplo... Exato. se Se essa tá alinhado com o meu, né? Porque às vezes... Se essa pessoa que está assistindo esse podcast agora, até agora, ela não aprendeu nada novo, qual a impressão que ela está tendo? Nossa, esse podcast é ruim. Agora, se tem uma pessoa que já pegou 2 ou 3 níveis de consciências novos, ela pensou, caralho, isso aqui é muito bom, vou ficar até o final. Então o público tem percepções diferentes. Com certeza tem alguém nessas 2 posições aqui agora. Sim. Dito isso, qual que é o segredo
para você evoluir e aprimorar a sua autenticidade? É muito prático. É você aprender novos níveis de consciência. A gente fala muito sobre economia, sobre produtos. Na minha opinião, sabe o que a economia mais importante que existe? É a economia do nível de consciência. E como eu aumento? E o que é nível de consciência? Nível de consciência é saber coisas da vida. Então, todos nós fomos jogados na nossa vida adulta com um certo nível de consciência sobre a vida. Perfeito. Sobre como funciona um banco, sobre como funciona o mercado, sobre como funciona ganhar dinheiro, certo? Esse é o nível de consciência que seus pais te deram. Tem até uma frase muito interessante. Sim. Os nossos pais deram o teto deles para ser nosso piso. E se você for mãe um dia, eu acho que você vai ser, você tem uma carinha de vocação para um dia. Obrigada! O seu teto vai ser o piso de uma criança. Perfeito. Dito isso, todos nós temos que ter um objetivo em mente todos os dias para ganhar mais dinheiro, para ser mais famoso, para ser mais reconhecido, ter mais resultados. Ter mais nível de consciência. Então, qual o trabalho que tem que ser feito agora para a gente dar um check nessa questão de autenticidade? Você tem que reconhecer, autenticar qual que é o seu nível de consciência hoje. O que você sabe hoje sobre as coisas? E aqui eu tenho uma sugestão que eu acho que eu dei pra você também sobre esse nome. Sugestão prática. A primeira sugestão prática do podcast de narrativa. Além das verdades. Além das verdades, claro. É porque essa aqui é mais prática ainda. Perfeito. Vocês vão comprar um caderninho chamado Caderno de Lombras. Esse é o nome do caderno. Não caderno de quê? Caderno de Lombras. Caderno de Lombras. É um caderninho pequeno. Qualquer caderninho que você achar na livraria, tá? Tá. Primeira página você vai escrever Caderno de Lombras. O que é uma lombra? Uma lombra é uma ideia viajada sua. É uma coisa que você acredita sobre o mundo. Tá. Perfeito? Essa lombra pode ser sobre qualquer coisa. É bom que ela seja sobre qualquer coisa, porque senão você vira um papagainho do seu mercado, sabe? Sim. E é tedioso isso, não é? Muito. É tedioso. Cuidado com isso aí, inclusive, viu? Mas um nível de consciência aí, cuidado com isso. Então, no seu caderno de lombras, você vai fazer o seguinte. Cada ideia sua que cruzar a sua mente quando você tá lavando a louça, tomando banho, passando roupa, whatever. Cada ideia sua, você vai pegar o seu caderno de lombras e você vai anotar ela. Porque ele é uma verdade sua. E pouco a pouco, essas páginas vão revelar pra você qual que é a sua autenticidade. Você entende? Porque nós somos atacados o dia inteiro pelos nossos pensamentos. Só que eles vão embora. Exato. Os nossos pensamentos contam pra nós a história que a gente conta pra si mesmo. Você vê uma pessoa na rua, você pensa... Sim. Esse pensamento revela algo sobre você. Exato. Isso é muito foda, da gente. Então, né? Exato. quando você dá palavras, bota isso na caneta, você começa a identificar quem é você. Olha que interessante. Agora a autenticidade tomou forma. Exato, e o autoconhecimento também, né? Porque Isso é um tem exercício isso. de autoconhecimento. É um puta Sua mais exercício. pura- É sua mais isso, pura é assim definição. que você vai descobrindo. E aí você vai descobrir se você é uma pessoa pouco autêntica ou muito autêntica. Porque se nesse caderninho só aparecerem frases de outras pessoas, tem um risco aí de que Exato. você não tá produzindo nada novo. Exato. Mas a ideia é a seguinte, e aqui eu vou encerrar essa fala para dar espaço para as outras falas. Você só vai ter resultados com pessoas que estão atrás do seu nível de consciência, de você para trás. O que eu quero dizer com isso? Se o que você tem para falar impressiona alguém, essa pessoa vai comprar de você. Essa pessoa vai confiar em você. Essa pessoa vai achar você incrível. Se o que você tem para falar, você está sendo ouvido, a pessoa fala, nossa, meu Deus, eu aprendi isso há anos atrás, há meses atrás. O que vai acontecer? Você vai ser sumariamente ignorado. Não importa o quão bom é a sua estratégia de conteúdo, blá, 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 blá. Você entende? Qual que é o jogo, então? O jogo é você sempre elevar o seu nível de consciência sobre cada uma dessas coisas. Até que um dia você chegue no topo. E tudo que você fale, sempre que você abra a boca, as pessoas pensem, incrível. Foda. Incrível. É exatamente esse jogo da autenticidade, entende? Reconheça onde você tá e gaste energia, gaste dinheiro e gaste tempo para poder evoluir seus níveis de consciência. Como você faz isso? Como é que você fica mais inteligente, Luísa? Ué, consumindo mais coisas, né? Então, Aonde? Aí depende de onde você quer consumir. Eu gosto de consumir, por exemplo, eu tenho viés filosófico, né? Perfeito. Então, vou consumir, querer perguntar, querer entender. Eu uso muito reflexão também para ver, enfim. Você lê livros? Leio vários livros. O que você tá Exato. Vejo tá podcast. consumindo o nível de Esse podcast aqui é maravilhoso para isso, por isso que eu queria voltar também, porque querendo ou não, deixo aí com vocês vão falando, eu falo, caralho, isso aqui é muito foda, entendi, bato papo com outras pessoas. É isso que eu quero dizer com a economia do nível de consciência. Aham. No final, pode ser num livro, pode ser numa palestra, pode ser num podcast. No fim das contas, o que está sendo passado? De uma boca para outra. Nível de Verdades. consciência. Que são verdades. Sim, exato. Só isso. Essa é a economia do nível de consciência. Isso é criação de conteúdo. Aham, Sim. Em sua mais pura definição, são ideias. sim. Não importa a roupinha que você coloque, cara. Não importa a musiquinha viral que você coloque. No fim das contas, só para definir a ideia que está ali sendo passada. Se a ideia for um nível de consciência novo para quem está ouvindo, maravilha. Você vai ganhar dinheiro. Ou seja, Se falar não- com pessoas que estão Abaixo. abaixo. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Resumindo. Se o que, só para finalizar, Aham. se o que você fala não tá dando resultados, garanto, as pessoas erradas estão ouvindo.
É você tem gente mais inteligente que você te ouvindo. Você tem gente que já ganhou mais dinheiro que você te ouvindo. É por isso que eles não estão nem aí pra você. Agora, se o que você fala, gente que tem menos dinheiro, é menos inteligente, menos conhecedor da vida, ouvir, eles vão bater palma pra você, vão colocar dinheiro no seu bolso. Usa isso como você quiser. Essa lógica do nível E aí, isso que você tá falando entra muito na questão da criatividade. Do tipo... Por que as pessoas são consideradas criativas? Criatividade nada mais é do que você pegar uma ideia e você melhorar essa ideia. Você dá a tua pitada de autenticidade para essa ideia, né? Ninguém precisa criar um novo Google, uma nova Uber para poder ser chamado de criativo, né? Porque a criança, ela é considerada muito mais criativa do que um adulto. Porque ela não tem barreira para o pensamento dela, para a ideia que ela tem. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai entrando numa caixinha onde, putz, essa ideia aqui que eu tenho é maravilhosa, mas a Luísa falou que não é tão boa, então não vou testar. A gente começa a podar desde sempre, né? A criança vai fazer tal coisa. Sempre. Não, isso aqui não. Isso não. Isso sim. Os pais mesmo, né? É isso que você falou. Tem muito disso da criatividade. Todos somos criativos, né? Sim. Realmente é que uns foram mais... Beleza, pode usar. Outros foram podados realmente. Não, você não vai desenhar aqui. Não, você não vai causar. Não, você não vai inventar coisa nova. Né? Criatividade não é dom. Criatividade é uma habilidade Exato. como qualquer outra. Se você quer crescer Igual o andar de músculo, você carro. vai pra academia e você vai treinar. Se tu quer que tua mente expanda para ideias mais criativas, o que você vai fazer? Você vai treinar a tua mente. E como é que você treina a tua mente? Por exemplo, os meus professores sempre me consideravam como uma pessoa muito criativa. Por quê? Porque, cara, desde criança, os meus pais sempre me deram abertura para isso. Então, assim, cara, desde criança, sem meus pais mandarem, eu fazia uma redação por semana. Porque eu queria. E não era redação do tipo, a redação do Enem. Sim. Não, eu escrevia. Eu tinha um computadorzinho na época que eu escrevia um livro, né? Depois Nossa. queimou e etc. Eu perdi todo esse meu livro. Poxa. Mas assim, tive redações premiadas. Meu pai pegava as redações que eu fazia, essas histórias que eu contava, e entregava para os amigos dele para lerem, sabe, no trabalho. Então, assim, eles sempre me incentivaram. Legal. Por isso que hoje, e eu sempre quis escrever, eu sempre quis trabalhar com escrita. Só que eu achava que trabalhar... Primeiro tem a crença limitante, que todo mundo acha que trabalhar com escrita você não vai ganhar dinheiro, porque você vai ser um autor, ou você vai escrever livro, e livro não dá dinheiro no Brasil. Tá. Era essa a crença das pessoas. E quando eu achei cópia, eu falei, cara, é isso, sabe? Eu posso escrever várias histórias com um viés um pouco mais técnico, entendendo o que tem ali por trás. Sim. Mas eu consigo escrever várias histórias. E hoje eu posso escrever sobre branding, amanhã eu posso escrever sobre placa solar, amanhã eu posso escrever sobre, sei lá, mente humana. O universo é um catálogo, né? Eu gosto disso. E isso acaba treinando a minha criatividade. Sim. E aí é muito desse ponto do por que as pessoas não se consideram criativas. Eu já fiz um conteúdo, eu sou apaixonada por rock, minha banda preferida é o Metallica. Eu já consegui... Foi... Nossa, muito, Quebrou minha né? expectativa Você aqui. olha, você fala, Sério, foi não, pro show da Taylor jamais. Swift, Não, eu tenho tatuagem, Colorida. ó, de rock, Maravilhoso. etc. E assim, eu já consegui fazer um conteúdo trazendo como o Metallica ele pode te ensinar sobre comunicação. Porque, por exemplo, na pandemia, eles estudaram a audiência dele, eles viram que, cara, não vai dar pra fazer show, né? Vão começar a fazer o quê? Vamos pegar os shows que a gente tem gravado, vamos abrir no YouTube, uma vez por semana, toda segunda-feira, 8 horas da noite, eles passavam um show ao vivo, vamos dizer assim. E eles começaram a comercializar. Então, assim, tá bom, beleza, você tá assistindo aquele show, você pode comprar uma camiseta da banda, você pode comprar um disco autografado, você pode comprar... Então, cara, isso nada mais é do que... Eu peguei um problema que eu tinha, uma situação, uma circunstância que eu estava, eu vi como é que eu soluciono esse problema, o que minha audiência quer da solução, eu vendo para ela. E é isso do nível de consciência. Então, assim, o que é uma pessoa criativa? Uma pessoa criativa nada mais é do que uma pessoa que treina. Então, assim, cara, outra coisa improvável. Eu amo estudar sobre aviação. Eu sei, não vou dizer Improvável. que eu sei, eu não vou dizer que eu sei pilotar um avião, porque eu nunca vou pegar um avião para pilotar. Mas eu sei como é que ele decola, eu sei como é que ele tá no ar, eu sei o que são vários elos para dar algum problema, para ter algum desastre aéreo e etc.
Então, assim, eu entendo, eu entro no avião, eu falo, cara, beleza, o avião ele tem os E-toppings, que são de 2 em 2 horas, você tem um lugar pro avião pousar se der algum problema. E ele consegue planar sem turbina. Então, cara, a chance disso cair, muito difícil. A não ser que seja teu dia, aí são outros. Aí é uma outra conversa, tá? Mas, assim, como é que eu treino? E aí, vendo um vídeo no YouTube, eu assisto muito do Lito, do Aviões e Música. Ele fez uma entrevista com o Panda, que era o diretor de marketing da Azul, que eles conseguiram, né? Tinha um duopólio no Brasil, que era TAM e Gol, que agora é Latam, né? E a Azul veio para quebrar esses paradigmas do tipo, cara, brasileiro é informal. Então, como é que você vai atender as pessoas de blazerzinho, né? Numa postura e etc. Brasileiro é informal, brasileiro gosta desse cuidado. Então, pô, vamos dar uma bala aqui para essa pessoa quando entra no avião, para criança e tal. E ele me trouxe vários pontos de marketing que eu falei, cara, isso aqui se aplica tranquilamente ao meu negócio. E eu comecei a implementar, comecei a melhorar processos dentro do meu negócio, assistindo uma entrevista de 2 pessoas falando sobre aviação. Isso é criatividade. Entendeu? Exato. É você beber de outras fontes que não sejam a tua. Que não sejam de pessoas... Porque é isso que você falou. Se você só consumir de pessoas de copy, cara, eu vou estar treinada a produzir a mesma coisa que essas pessoas produzem. Exato. Se eu consigo linkar essa minha ideia com uma ideia que, por exemplo, cara, dentro do design eu consigo linkar em alguma coisa... Multidisciplinar, né? É criatividade. Criatividade não é dom. Criatividade é prática, habilidade, como outra qualquer. É soft skill. E hoje em dia, quando a gente tá... Muita informação aí, muita gente... Como que eu consigo contar na minha história ou fazer com que a minha história ressoe na outra pessoa? O que eu preciso? Existe um ingrediente? Você que gosta de ingredientes, na sua opinião, o que você acha? Nossa, excelente tema. Que bom que você começou esse tema. Reflexivo. Eu tava curioso para esse tema. Vamos colocar na mesa de novo aquela definição que eu dei no início. O que é a narrativa? A verdade, que é carregado por uma história, certo? Para você ser ouvido, você tem que ser minimamente interessante, certo? Perfeito. E, óbvio, tem muitos candidatos, mas eu vou dar uma visão aqui. Qual que é a forma mais rápida de parar alguém para te ouvir? Essa pessoa se identificar com você. Certo? Você abrir a boca e nas primeiras palavras você falar algo que faz muito sentido para a vida dela. Que ela, puta, eu estou vivendo isso. Perfeito. Então, dito isso, como que você conta uma história para ser ouvido e para sua história cumprir um objetivo? Eu não vou, infelizmente, não vou conseguir dar toda uma visão prática aqui, porque eu não tenho material de apoio. Mas eu vou dar os princípios que vão ser... Isso daí você vai no link da bio. Pronto. E é isso. O mais caro que tiver lá. Mas vou dar princípios que vão ser muito úteis para você, tá? Existe uma metodologia. Aquele momento que você é paradoxal agora, você é meio hipócrita. Sim. Existe metodologia para se fazer isso. Quanto mais simples, melhor. Eu vou passar a minha aqui, tá? Qual a primeira coisa que você tem que fazer? Quando você vai construir uma narrativa, para o seu cliente, vamos falar de cliente, para o seu cliente, é ideal que a primeira coisa que aconteça é essa pessoa tem que ouvir algo que ela está vivendo. Ela tem que ouvir algo que ela está vivendo. Porque a chance dela parar para te ouvir é muito maior. Afinal de contas, somos todos tão egoístas. Tão egoístas. Nosso tempo é tão curto, a gente quer saber da gente. Quer saber da gente. Você está ouvindo aqui porque você quer saber de você, cara. Exato. Não quer saber de mim. Logo, se você abre a boca no seu stories, nos seus feeds, nos seus carrosséis, que seja, na sua live... E você começa descrevendo algo que a pessoa está vivendo, bingo para você. Você acabou de ganhar mais alguns minutos de atenção. E com esses minutos, você vai fazer o seu trabalho de copy para eventualmente chegar na oferta, eventualmente chegar na conversão. Então, dito isso, como é que você resolve essa primeira caixinha? Você tem que conhecer minuciosamente a vida de quem você quer vender. E eu sei que está começando a ressoar aquela ideia básica de marketing. Conheça a sua persona. É isso mesmo, conheça a sua persona. Só que que tem certas premissas que, assim... Elas são inegáveis. Não dá pra fugir. Não dá pra fugir. Você cria o produto pra alguém que tá vivendo alguma coisa, um problema X, aí vai resolver. Só que eu vou adicionar um novo nível de consciência em cima disso. Perfeito. Quebre a barreira do ego da pessoa. E o que eu quero dizer com isso? Não fique preso nas ideias iniciais sobre esse público. As ideias básicas. Cara, faz o seguinte. Quando você for achar essa historinha de identificação, pensa nas coisas que ninguém fala. As coisas que ela se envergonha. As coisas que só ficam aqui na cabeça. Que ela não compartilha com ninguém. As coisas mais constrangedoras. As mais desconfortáveis. Porque isso
é o que vai fazer você despontar nesse meio de narrativa, esse meio de comunicação, enquanto todos os outros designers, enquanto todos os outros social medias vão ficar nas mesmas ideiazinhas básicas, topo de funil sobre um assunto, você vai chegar falando sobre um assunto que, o cliente vai chegar e parar. Beleza, eu estou te ouvindo. Isso é muito interessante. Você acabou de falar uma dor minha muito profunda. Então, o grande segredo é... tira o colarinho branco, tira o terninho, tira a comunicaçãozinha formal que todo mundo usa, e, cara, vai pra rua. Seja malandro e malandra e fala com esse seu cliente com as coisas que ninguém fala com ele sobre. E, inclusive, essa é uma das técnicas de comunicação que eu uso. Vou abrir um pequeno parênteses, prometo, vou voltar pro ponto principal. Saber sua verdade é incrível, é excelente, vai abrir muitas portas para você. Só que tem outra irmã disso, uma irmã siamesa aqui, que cumpre muitos resultados também. Sabe o que é? Habilidade de comunicação. Sim. Isso é uma coisa que você falou no início. Pouco importa você saber o que falar sem saber como falar. Logo, eu acho que um dos grandes presentes que a vida, Deus, destino e meus pais me deram, que sejam minhas experiências, foram habilidade de comunicação que eu trouxe pro consciente, que eu percebi que funcionava muito bem. Vou passar a minha mais poderosa agora, tá? Gosta. Qual que é a minha habilidade de comunicação favorita, que sempre que eu uso, as pessoas param para me ouvir? É você justamente aterrissar a sua comunicação. Então, a gente tá num momento aqui, podcast, é formal, é sério, eu acabei de conhecer você, a Luísa eu conheço há pouquíssimo tempo. Todas as circunstâncias me obrigam a agir meio seguro, né? Tipo, agir meio... então, pessoal, é sobre uma comunicação mais subjetiva, mais... Não faz isso. Não faz isso. Eu sei que envolve muita cara de pau. Mas você tem que aterrissar o máximo possível sua comunicação. Fuja das palavras aqui, você vai me perdoar, tá me afastar, não bate em mim. Fuja das palavras grandes do copywriting. Mas eu também então eu discordo. vou me aproximar de você de novo. Fuja das palavras clichê, fuja da palavra... Sensacionalismo. Fuja da palavra estratégia, fuja da palavra resultado, sei lá, cara. Foge do que as pessoas... do repertório que todo mundo usa. Se você for a pessoa que vestir sua camisa de funkeiro, das ruas, óbvio, do seu jeito, é claro, nem todo mundo precisa ser igual, e se comunicar exatamente como você fala, eu garanto pra você que todo mundo vai parar pra te ouvir. Essa habilidade de comunicação. Tem várias outras técnicas. Perfeito. Mas essa é uma delas. Quer um exemplo disso? Que todo mundo vai concordar? Paulo Marçal. O que faz... Vamos lá, só a comunicação dele, tá? Vou tirar todas as outras variáveis que definem o Paulo Marçal. O que faz o Paulo Marçal ser o Paulo Marçal? Um cara com 2 bilhões de views no TikTok. Faz 500 palestras por dia, depois da bicicleta. Não sei. O que faz ele ser ele? Comunicação. Pura comunicação. Sim, é uma mistura de verdades, nível de consciências bons, que quebram o ego das pessoas, com comunicação. Por que eu digo comunicação? Cara, eu ousei a ver uma palestra inteira dele assim, que eu não costumo fazer isso. Mas eu parei pra ver e ficou muito claro pra mim. Ele faz exatamente isso em todas as vezes que ele abre a boca. Ele abre mão do discursinho subjetivo que todo mundo usa, e ele aterriza a comunicação totalmente. Ele fala com você sobre a bicicleta que quebrou e a Suíça, que o pessoal tá se matando, que não sei o quê. De uma forma muito orgânica, sabe? Se você vence este desafio de comunicação, mesmo que você tenha uma verdadezinha básica, esse jogo vai ficar bom para você. Então, amarrando tudo isso, como você vai contar a sua história para ela ser ouvida? Você tem que ter um conhecimento muito profundo sobre para quem você está vendendo, das coisas que ninguém fala com ele sobre. Essa é a coisa 1. Pense nos argumentos aí. O que ele sofre à noite, que ele não compartilha com ninguém? Quais pensamentos ele tem ao longo do dia, que você pode usar ao seu favor? E 2, soma isso com a comunicação muito orgânica. Ao longo dos minutos que nos restam, que eu não sei quantos são, eu posso passar mais técnicas como essa, bem práticas. Vou passar mais uma. Passa mais uma. Existe uma técnica chamada preframing. Não conheço. Aliás, não de nome. É muito simples. E ela é excelente para você subir o clímax de atenção para você. Então, você acabou de chegar num... A Luísa fala, se apresenta, por favor. Você tá cheio de 10 pessoas ao redor, mas o que você vai? Você vai fazer preframe. O que é preframe? Ao longo da sua comunicação, você vai fazer o seguinte. Então, gente, eu preciso que vocês prestem muita atenção agora, porque o que eu vou falar para vocês agora pode parecer simples, vai mudar completamente o trabalho de vocês a partir de agora. Muita atenção. Vocês estão ouvindo? Estamos. Aí eu passo a comunicação. Isso é preframe. Sabe quando eu aprendi isso? Eu sou violinista de casamento, sabe? Eu era, né? Então eu vou casar agora? Você toca lá pra mim? Pode ser um fiasco. Tô fazendo essa transição de carreira? Exato. Pode ser um fiasco. Se você confiar, faz muito tempo que eu não toco. E eu tinha um professor, e olha a história.
Percebe a atenção começando a surgir? História orgânica, sim. né? Então eu tinha um professor chamado Claudinot, tinha 14 anos mais ou menos. Tinha uma aula, que era uma aula de leitura musical inferno. Leitura musical inferno. E ele falou assim, Felipe, seguinte, já era a 10ª repetição que eu errava. Ele falou, olha só, Felipe, você vai prestar muita atenção agora. Eu vou te ensinar mais uma vez. E você nunca mais vai esquecer isso na sua vida. Tá prestando atenção? Eu esqueci o que ele falou. Eu juro. Mas eu nunca esqueci dessa parte. Que ele... Muito bom que ele falou isso. Do preframe que ele usou. Muito bom. Então, durante a sua fala, se você usa preframing, todo mundo vai parar para poder dar um clímax de atenção para você. Isso pode ser útil, você vai modular de acordo com... Isso é muito útil em palestra. Nossa, excelente para palestra. Depois eu passo mais umas. Mas aí também tem que tomar cuidado com o que vem depois, porque senão a pessoa acaba esquecendo, quebra né? de expectativa. Exatamente. Aí bom. fica só essa parte. Eu esqueci porque era leitura musical. Assim, foda-se. Foda-se. Não faz mais parte Músicos que do estão me ouvindo, não cortem isso e me cancelem depois. Mas se o que vem depois não for supra a expectativa, é maravilhoso. E você? Isso é muito também de observação, né? Eu sou uma pessoa que, cara, embora eu seja muito comunicativa, acho que foi por isso que eu não dei certo em biofísica, porque queria ser perita da Polícia Federal. Já começa por aí. Fiz cursinho e etc. Mais uma coisa aleatória da Jéssica. Jéssica. Ronaldinho Gaúcho das profissões. Na verdade, eu queria ser médica legista. Eu vi que eu precisava fazer medicina, eu falei... Putz, aí já não vou forçou. fazer medicina, não. Porque aí primeiro eu tenho que trabalhar com vivo. Não. Rolê. Não, tô fora. E aí eu fui pra biofísica, porque eu queria ser perita da Polícia Federal. E dentro da biofísica, dentro da parte ali de laboratório e etc., cara, obedece quem pode... Não, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, todo dia eu repetia a mesma coisa. E na sexta-feira, na hora de olhar no raio do microscópio, dava errado. Eu falei, cara, eu sou muito burra, não é possível. Aí um cara virou pra mim e falou assim, eu tô há 15 anos na linha de pesquisa, porque, assim, meu avô teve 12 anos de Alzheimer. Então, eu quis estudar a parte... Eu estagiei no laboratório de doenças neurodegenerativas, eu fiz o FRJ, para poder entender da mente humana. E é uma bandeira que eu levanto muito. Eu falo, cara, as pessoas elas têm o equívoco de dizer que o bem mais precioso que a gente tem é o tempo, e na verdade é a nossa mente. Porque não adianta você ter todo o tempo do mundo e você estar em estágio vegetativo em cima de uma cama, por exemplo. Perfeito. E aí eu falei, cara, eu não tô feliz com isso aqui, vou mudar. E eu sou uma pessoa que, embora eu tenha muito forte a comunicação, eu falo muito. Tu me deixa num lugar com 300 pessoas, eu saio com 300 pessoas amigas, sabe? Contando minha vida inteira, ouvindo a vida inteira da pessoa. Sim. Mas eu sou muito de observação. E aí, quando eu comecei a ir para evento de marketing, etc., eu comecei a perceber que as pessoas elas tinham um padrão. Todo mundo se vestia de preto. Todo mundo usava preto. E eu era uma dessas pessoas. Claro. Até que um dia eu falei assim, cara, como é que eu chamo atenção? Sem que eu abra a minha boca. Comecei a andar assim, colorida. E aí, claro, também trazendo ali da minha identidade visual. Então, a minha identidade visual é verde. Eu uso muito verde. Só que quais são as duas outras cores que eu posso transitar? Cara, verde e roxo. Perfeito. Verde e rosa. Rosa e roxo. Então, é o triângulo ali que eu faço. E é muito de você observar, né? De você ter muito isso. Cara, não dá pra você botar uma expectativa na pessoa de tipo, olha, agora o que eu vou contar é muito importante. Você precisa estar aqui me escutando com toda a atenção que você tiver. E aí depois você fala assim, cara, legal. Eita. Sabe? Essa caneca aqui é preta. Exato. Cara, Tipo, tá todo mundo vendo. Você falou de evento de marketing. Eu tenho um conselho pra dar que envolve o tema do podcast e envolve evento de marketing, que vai ajudar muita gente. Eu não sei pra quantos eventos de marketing você já foi. Já foi pra muito, Luísa? Não fui pra muito, não. Não sei se eu sugiro você pra ir. Eu? Por quê? É tudo a mesma coisa. Não, eu já fui... sim. Eu não sou muito... Sabe o que eu gosto do evento? O network. Acabou. O resto é pra isso que serve. Eu não sei nem por que tem palestra. Pra isso serve. Me dá 5 minutos aí, se você quiser. O resto é só reunir a galera. Fazer evento presencial só de network, pronto. É isso. Qual que é o... Uma sociedade Qual que é o gente, conselho? Que envolve contação de histórias e envolve eventos presenciais. Aqui vai um bastidor do bastidor do bastidor do evento presencial, tá? Toda pessoa em evento de marketing, inclusive vai no final de semana, do Fábio Soares. Toda pessoa em evento de marketing se comporta exatamente da mesma forma. Que é? Quer saber qual é? Quero. Eu acho realmente... Como que a galera Você falou que você é uma pessoa muito comunicativa, social. É o meu perfil também.
E eu me sinto energizado em lugares como esse. Sim. Eu recarrego a minha energia com outras pessoas. É o nosso perfil comportamental. Sim, mais perfeito. sanguíneo, Extrovertido. temperança e tudo mais. Tem pessoas mais introspectivas que funcionam no contrário. Você perde energia. Suave, são só configurações cerebrais aí. Mas em evento de marketing, todo mundo se comporta exatamente igual. Sabe qual que é? Ninguém se conhece. A não ser que seja um evento muito clubinho, claro. Sim, Ninguém se conhece e todos querem se ilustrar. Se ilustrar? Querem ser o centro das ilustrar. atenções. Então, é sério, cara, pra mim é uma espécie de... Pra mim é uma espécie de experiência antropológica pra mim. Porque eu fico observando... É o laboratório do comunicador. É um laboratório. Eu fico observando com o cérebro ligado, assim, as coisas de longe, sabe? Porque todo mundo se comporta igual. Vou descrever como é isso agora. Se você vai para o evento, você sabe o que eu tô falando. Sabe que é verdade. Todo mundo tem ali os seus feitos. 7 dígitos, 6, que seja. E existe um comportamento, uma inclinação imediata. No momento que você abre a boca, você quer que a pessoa pense que você é foda. Sim. Todos. TODOS. Toda vez que você conversa com alguém, ela vai vai recrutar os melhores feitos. Eu sou o melhor. Sim. Por que funciona assim? A gente pode ter uma conversa muito comportamental, mas não vou entrar nesse tema. Dito isso, como que você hackeia esse comportamento humano para você sair com muitos contatos bons, que vão virar ofertas, que vão virar clientes, que vão ganhar dinheiro no seu bolso? Você sai dessa manada. Ao invés de você ser mais um, que na primeira oportunidade que eu tiver, eu não vou nem deixar você falar, cara. Eu vou falar dos eventos que eu fiz, que eu fiz os 7 dias que eu fiz ano passado, que não sei o quê. Você vai ouvir. Eu vou deixar você falar comigo. Sabe? Eu não vou só deixar você. Eu vou me interessar nas suas coisas incríveis. Dale Carnegie falava muito isso no livro dele. Isso é como fazer amigos e influenciar pessoas. É isso. Só que todo mundo quer ser ouvido. Isso dá muito... Eu já fiz tanto dinheiro assim que eu me sinto até mal. Cara, eu sou me muito sinto dessa também. Eu me sinto meio sociopata fazendo isso. Porque sempre funciona, é muito básico. É porque também, convenhamos, a gente tem essa... Eu acho que também é o nível maturidade, né? Chega um pouco nisso. Cara, a pessoa, você fala, eu tô até com preguiça. Tipo assim, você tá vendo que as pessoas estão tão cantando a bola que você fala assim, tô com preguiça. Tá, conta mais. Tá. Aí né? que tá o segredo. Tipo... Aí que tá o segredo, Lu. Você tem que... Eu vou ser bem honesto. Eu realmente me interesso. Não, sim. Alguns realmente me interessa. você se interessa. Se você fingir se interessar, pode funcionar. Eu entendo o seu ponto. Às vezes é cansativo mesmo. Não. Dependendo nesse caso, da eu não pessoa... tô interessada mesmo. Nesse caso, eu estou cansada e já quero mudar de roda. Bota entendeu? fé. Mas tem uns que eu me interesso. Eu realmente, por algum motivo, fui presenteado com essa configuração, porque eu realmente me interesso muito pela vida e história das pessoas. E elas percebem isso. Claro. Então, eu já fiz tantos contatos, que me renderam tantos projetos, tantos dígitos, que toda vez que eu tenho a oportunidade de falar de evento de marketing, eu falo isso, cara. Não se comporta como todo mundo. Seja o fornecedor do que elas querem. Exato. Elas querem o quê? Massagem de ego. Exato. Só que você não vai ser um bobão massageando ego. Não é isso que eu tô falando pra você. Não é um bajulador. Não é ilustrá-la. Né? É você deixar ela ter o momento dela. Sim. E fazer perguntas muito boas. Pra pegar um zap disso, que vai dar um lançamento de 7 dígitos, é um pulo. Sim. Juro. Foda. Eu já fui copo mesmo. de tanto evento, de tanto lançamento grande, assim. Boa. Já peguei especialista bom pra caramba fazendo isso. Simplesmente por não me dar o trabalho de eu estar Dica interessante pro pessoal. Dica E envolve não, contação de histórias. Sim. Deixa elas contar a história dela. O copywriter nada mais é do que um psicólogo ali atrás. Porque, cara, você tem que fazer uma terapia com o teu cliente, né? Analogia. Eu acho que todo mundo que trabalha com pessoas, né? Sim, só que, por exemplo, é uma das coisas que eu falo muito com o expert, né? Eu falo assim, cara, não dá pra você... Por exemplo, tem esse briefing aqui... vou te mandar para você me descrever como é que é o teu produto, etc, pra gente começar a vender. Você vai descrever esse briefing. Só que eu vou entrar, e parece até repetitivo, né? Às vezes quando a pessoa pede para fazer isso. Mas eu vou entrar numa call e vou fazer as mesmas perguntas. E você vai falar assim, cara, Jéssica, mas eu já respondi. Tá, mas agora você vai me responder sem filtro. Porque quando eu te dou um documento para você digitar... Às vezes, aquela palavra que você ia usar, você apaga. Você fala, putz, essa aqui... Aí já pensando em copy, né? Putz, essa aqui não vai vender. Se eu usar essa palavra, não vai vender. Eu não consigo dizer o que é o meu produto com essa palavra, etc. E aí você apaga. E quando eu faço essa call com você, essa reunião com você, onde eu abro um Zoom, enfim, um Google Meet, no ao vivo... Você não tá você parando não tem pra pensar. filtro. Você não para pensar. Então, eu consigo entender... Qual é a tua personalidade? Quais palavras você repete? Se você é uma pessoa que você tem uma comunicação mais agressiva, mais branda, mais acanhada, como é que vai ser? Na hora que você fala, você repete muito um determinado
termo. Ou então, quando você fala um termo, você fala assim, não, calma aí, deixa eu reformular o que eu falei. Então, quando você diz isso, eu consigo perceber ali uma palavra que você quer dizer, que você quer usar aquela palavra, mas que não condiz com o que você está vendendo. Então, cara, beleza, essa palavra aqui eu não posso usar na comunicação. Porque ela não quer usar de jeito nenhum. Ela, né, sinalizou e falou, não, calma, deixa eu voltar e tal. Sim. E é diferente quando você está escrevendo num documento. Não, e até a pessoa, quando eu vou escrever, né, pergunta, bem no início eu fazia briefing somente com formulário, né? Aí depois fui entendendo, cara, quando você pergunta quem é você, a pessoa não vai escrever quem é. Tipo assim, ela pode até escrever 10 linhas. Mas, porra, é a vida inteira da pessoa em 10 linhas. É óbvio que você não vai pegar quem é essa pessoa. E também tinha uma outra coisa que, cara, às vezes a pessoa escrevia no briefing, ela parecia uma pessoa, né? Que é o famoso realidade editada, né? Aí você conhece a pessoa, você fala, caralho, ela não tem nada a ver com isso que eu... Tipo, eu tava achando, teve uma marca que eu fiz que era de uma farmacêutica que ela falava de fórmulas chinesas, então tinha uma coisa bem oriental e tudo mais. Você pensa, é uma pessoa calma, claro, zen. Deve ser calminha, deve falar. Não sei. Quando ela me entra com um cabelo ruivo e um batom vermelho, falando assim, papapá, se mostrando e com um gesto bem colérico. Eu falei, caralho, irmão, se eu não tivesse falado com essa mulher, eu teria feito uma identidade visual totalmente diferente. Leve, exato. Paz e amor. Tipo assim, não tinha porra nenhuma a ver com ela. Eu falei, cara, faz muita diferença conversar com a pessoa. Porque realmente, ela tá sem filtro, ela tá falando quem ela é, ela se abre muito mais pra você do que num formulário, né? E muito mais do que conversar, é isso que você falou do evento presencial. Cara, é parar pra escutar e escutar, assim, uma escuta ativa de verdade. Sabe? É uma escuta que, cara, tá bom, beleza. Então, tudo que você tá me falando, eu tô prestando atenção. E aí, eu gosto de fazer um exercício que é... Na primeira vez que eu converso com o expert, que eu converso ali com aquela pessoa que eu preciso desenvolver a comunicação dela... Então, por exemplo, você vai conversar comigo. Eu não vou tirar, tipo, você tá falando do seu produto, etc. Eu não vou ficar pensando, tipo, putz, então isso aqui que ele falou pode linkar com isso, a gente pode fazer essa oferta. Não. Seja um espectador, tá? Só escute. E, obviamente, grave essa reunião, né? Sim. Mas, pra poder rever. Mas só escute. Depois, quando você sair, você percebe o que você tem que entender, qual é aquilo que você tem que entender por detrás da comunicação. E aí, sim, faz reveja essa gravação com um olhar um pouco mais técnico. Então, tipo, cara, essa palavra aqui que ele falou é uma palavra que a gente pode usar na comunicação. Isso aqui que ele falou linka com isso que ele vende, que pode fazer essa narrativa e tal. Então, assim, as pessoas hoje no marketing digital, e acaba que eu acho que eu sou um pouco ponto fora da curva, não por egocentrismo, tá? Mas assim, porque eu vejo muito copywriter que é introvertido. Então, tem muito disso de, cara... Eu não gosto eu quero ser o bastidor. Eu quero ser o bastidor. E eu sempre gostei das câmeras, sabe? Eu gosto de conversar, eu gosto de ensinar, eu gosto de falar e etc. Só que você também tem que saber mesclar isso em ambos os lados. Então, se você é uma pessoa introvertida, quando você for num evento, cara, é legal que você se tire da zona de conforto para conversar com outras pessoas. Dessa forma que você falou, de... perguntando, às vezes só ouvir, né? Você nem precisa falar etc. muito. E quando você é extrovertido, você também tem que dosar. Porque, cara, se for deixar, eu fico ali conversando com o expert e tipo assim, eu também fiz isso na minha vida. E não, cara, a primeira call, importante, isso, aí vem o que ele falou. Presta atenção. Primeira call que você faz com um especialista, onde você tira ali todo o briefing do produto dele, da comunicação dele, cara, 99% você vai estar escutando. Mas vá com as perguntas certas. Faça as perguntas certas, mas mais escute do que fale. E tem uma coisa que eu aprendi com a Paola, que ela foi dar uma aula na minha imersão, que eu achei incrível, que ela falou, que é assim... A partir do momento que eu entro para fazer a reunião com o cliente, eu falo, a coisa mais importante do mundo que eu tenho agora o que eu tenho mais para fazer é te escutar. Então, cara, bota no mudo,
fica ali full com a pessoa, só se concentre nisso. Eu e a Paola, a gente nem anota quando a gente vai fazer briefing. É tipo anoto. assim, ó, não tô... Só gravo realmente pra ver, mas assim, ó, é isso. É espectador. Às vezes, como eu tenho um podcast, eu até brinco. Tipo, olha, então, vai ser tipo um podcast. Só que não é conversa, entendeu? Você fala, eu escuto. É um e monólogo. de vez em quando eu vou introduzindo uma pergunta ou outra, né? Vai ser quase um flash, né, cara? A coisa mais importante do mundo agora... É você. escutar. É foda, Nossa, é foda. Qual é a coisa mais... Qual é a coisa mais especial que a pessoa tem para escutar? O nome dela. Exato. Então, é você colocar o holofote no teu cliente. E quando você faz isso, cara, você resolve problema de comunicação. Então, meu cliente me pediu uma coisa, eu fiz outra. Por quê? Porque você não sabe qual é. Você não estava escutando o que teu cliente queria. Você resolve problema de audiência. Então, o que minha audiência quer? Que eu tô entregando X e minha audiência tá querendo Y. E, cara, não tô conseguindo vender, não tô conseguindo fazer essa oferta do produto. Por quê? Porque tu não escutou. E aí, um exercício prático que eu posso dar, né, pega, se você ainda não tem cliente, tá? Pega ali pessoas que fazem sentido pro teu nicho. Então, por exemplo, agora que eu tô fazendo essa nova profissão no mercado, eu vou implementar isso. Eu já conversei com essas pessoas, quer dizer, já entrei em contato com essas pessoas e vou fazer um focus group, que chama, né? Que eu aprendi isso na mentoria do CIA, com Baia. Você vai pegar uma call, alguma coisa ali com essas pessoas, uma reunião com essas pessoas, e é uma reunião informal. Então, por exemplo, na verdade, é o content copywriter, que é o copywriter voltado para venda orgânica. Perfeito. Né? E aí, eu entro um pouco na parte de social media. Por quê? Porque o social media, ele tem um teto. Se ele quiser ganhar mais, ele precisa fechar mais cliente. Ele não tem um produto escalável. Ele não tem um negócio escalável. O content copywriter tem. Por quê? Eu consigo entrar em projetos com porcentagem. Então, cara, tudo que tu vender do orgânico, você vai me pagar um fixo e vai me dar mais 30%, 20%, enfim. Aí você faz isso com a pessoa. Não tem fixo? Tem o fixo. Descobrindo, não, né? tem o fixo. Fazendo um orçamento. Vai da negociação com a pessoa. Tem o fixo, Sim. tem o fixo mais variável, tem só o fixo, só a variável. É tipo uma coprodução, é a mesma... Por aí. É um copywriter, só que ele é metodologia? voltado... É um copywriter, só que ele é voltado para vendas orgânicas. Então, por exemplo, o nosso mercado, ele tá muito mal acostumado a fazer lançamento de 3 em 3 meses. Vamos supor, vai de um mês e meio, um mês e meio. Só que nesses 3 meses, a tua empresa continua rodando, você continua tendo gastos, você continua tendo equipe. Sim. E aí você vai contar com todo o lançamento que você faz, às vezes você investe, 900 mil para voltar a 1 milhão. Como é que você pode aumentar a tua receita, né? Reduzindo o teu investimento? O content copywriter. Então, cara, eu faço ali uma sequência de story para vender um produto que você tem no perpétuo. E aí, ou então eu faço uma sequência de story de posicionamento, ou no feed, onde a pessoa vai comentar lá XPTO e vai levar para uma automação de ManyChat, um script. Ou então no 1 a 1, que essa pessoa vai levar para o WhatsApp e o teu time comercial vai converter. Beleza. E aí, esse focus group, o que você vai fazer? Eu peguei algumas pessoas que são social media, ou ali umas 5, 10 pessoas, e eu vou fazer um grupo onde eu vou perguntar coisas sobre o mercado delas. Então, como é que é a tua profissão? Como é que você se vê hoje na tua profissão? O que tem de barreira para você progredir na tua profissão? O que hoje tira teu sono como social media? O que você vê que te impede de, cara, ser uma pessoa reconhecida? O que é sucesso para você? Com tudo isso que elas vão me dizer, eu vou pegar essa comunicação e eu vou colocar como quebra de objeção da minha formação. Então, cara, se você é social media, porque eu vou atacar tanto copywriter que não quer viver de lançamento, quanto social media que, cara, eu tô frustrada na minha profissão. E aí eu vou levar, e você pode fazer isso com o cliente que você tem, com o especialista que você tem. Cara, senta com o teu especialista e me fala, né, assim, eu tô com um especialista de desenvolvimento pessoal. Pô, vamos pegar ali 5 clientes que compraram de você para entender como é que tá a vida dele hoje? Então essa aqui, então tá bom. O meu produto, o que te transformou? Como você venderia o meu produto para outra pessoa? Cara, isso tem tanto ouro quando não existe cliente melhor para vender você do que o teu próprio cliente. Não existe vendedor melhor, no caso. Vendedor melhor. Isso. Então, deixa eu reformular a frase. Perfeito. Não existe vendedor melhor do que o teu cliente satisfeito. Perfeito. Porque ele vai falar de você. É o marketing boca a boca. Muda tudo, né? Tudo. Gente, a conversa tá maravilhosa. Bora pro um quadrinho final. São 4
4 ideias, né? Situações que eu vou colocar pra vocês. Respostas curtas, objetivas. Gabriela. E é uma coisa mais entretenimento, assim, bem de boa, tá? Se a narrativa da sua marca fosse contada como um talk show, quem seriam os convidados especiais e qual seria o tema principal? Puta. Me dá, sei lá, 3 convidados. Cara, Pessoas específicas? Pode ser, sei lá, o meu talk show da minha vida ali, eu Eu vou não preciso chamar minha mãe. conhecê-los. Não, precisa Preciso conhecê-los. conhecê-los? Não precisa. Não preciso? Maravilha. Pode ser qualquer pessoa. Maravilha. Quer começar? Pode ser a Oprah. cara, eu chamaria o Beto, que é uma das minhas grandes referências de copy, pra ter o lado profissional. Uhum, Eu chamaria minha mãe ou meu pai pra ter o lado pessoal. legal. E pra ter um lado um pouco descontraído, pra trazer Aham. essa parte um pouco engraçada da Jéssica. Não sei se vocês conhecem um Guto, que é um nutricionista, que ele é muito engraçado. Eu acho a comunicação dele, ele é aquele que fala... Eu até falo assim, cara, eu queria ter um pouquinho dessa sinceridade que ele tem nas redes sociais. Então, Legal. seria essa pessoa pra me tirar ali da zona de conforto e contar um pouco da minha história de uma maneira mais engraçada. Massa. E o tema principal de todos os entrevistados? O tema principal... Cara, Difícil, né? Isso não foi nada combinado, aliás. Nada combinado, Tá gente. só É agora, livre, neste livre. momento. cara, eu acho que o tema principal seria... O que é legado? Porque sucesso é fácil de você conseguir, vamos botar entre muitas aspas, tá? Mas legado, o que você quer deixar pra eternidade quando falam de Jéssica? Ou então quando falam de Luiz, ou quando falam de Felipe, entendeu? Perfeito. Suas obras. Sim. E você, Fê? Tá, eu chamaria pro meu talk show o Ícaro de Carvalho. Já vou explicar por quê. Tá. O Ícaro de Carvalho. O Ryan Santos. Foi mais curioso pra parecer essa escolha. O Ryan Santos. E a última pessoa seria... vai ser difícil. Quem será o terceiro elemento? O terceiro elemento seria... Eu acho que o Ítalo Marcílio. Seria o Ítalo Marcílio. Perfeito. Esses 3. E o tema? E o tema seria os níveis de consciência que mudaram a minha vida. Aí agora eu vou explicar por que essas 3 pessoas. Legal. Porque são 3 pessoas de contextos totalmente diferentes, Aham. que colheram resultados totalmente diferentes, Legal. mas da sua própria forma, né? Personalidades diferentes. Com seus próprios estilos, claramente seus próprios estilos. E eu acho que seria uma junção de níveis de consciência muito legal, porque todos eles iriam ter que revelar as crenças, as verdades que eles implantaram em si mesmos para poder chegar em tal lugar. Ia dar um choque tão grande. Cara, muito legal, diversificado. Gostei. Então, por isso eu Gostei de escolheria ver. essas pessoas. Arrasou. Próxima. Se você pudesse emprestar a narrativa de uma marca famosa por um dia pra você, qual que Boa. você usaria? Nossa, essa é muito boa. Putz. Gente. Acho que eu vou começar a mandar antes essa pergunta. É. Fica à vontade, galera. Eu pegaria emprestado a da... Puta, da Nike, cara. Porque Eu sei que é clichê. Eu sei que é clichê, Não, mas... Na minha opinião, o slogan mais interessante que existe. A narrativa mais interessante que existe. Porque ela é tão minimalista, você não sabe nada da Nike além dessas 3 palavras, certo? Você só conhece um Just símbolo do e it. 3 frases há 200 anos. Sim. Então, eu acho tão elegante isso. E Você traria pra você. a forma como eles conseguiram universalizar o Just Do It pra cada it de cada coisa, Sim. eu acho genial. Então, eu pegaria emprestado pra mim, com certeza. Massa, gostei. Boa. Gente, eu tô tentando pensar. Qual marca? Pode ser qualquer uma. Qualquer uma. Cara, putz, eu não faço a menor ideia. Tá Pensa nas tudo marcas que bem. mais consome e joga. Quê? Pense nas marcas que você mais Mais consome. e joga. consome. Cara, Ou que você Apple, gosta, eu mas acho Grife admira. de luxo tem slogan? Eu nunca parei pensar. Tipo, a Gucci tem slogan? Tem narrativa? Putz, não sei também. Não sei, nunca vi. Não sei. Não, tem a narrativa, mas que não Claro, necessariamente é não tá contada. comunicado em palavras. Exato, Sim, né? sim. Mas todas têm. Eu usaria a da Disney. Que é qual mesmo? Traga sobre felicidade, Sim, né? você Sobre o encantar teu mundo. cliente. Então. Na verdade, é muito o Where the Dreams Come True, né? Sim, pode Tipo, pra você ter a sua... Como se Magia. fosse a sua viagem. Viaja aí, torna o seu sonho realidade.
Cara, eu não faço a gosto muito menor da Disney. ideia. Menor ideia. Pega do McDonald's, vamos lá, Vineta. Não tem problema também não ser, ter, não, gente. pode Ela, ser. ela não faria nenhuma. Não, Ué, pode ser. também. Não, calma aí. Faria a vamos lá. minha. Pode ser marca, não necessariamente uma marca. Pode ser uma marca, por exemplo, pessoal. Pode, marca. Abrir um leque bem maior. Tá, Pode ser, beleza, pode beleza. ser. Abrir um leque tanto. Cara, Pode ser Jesus Cristo, eu se quiser. pegaria. Não, então, eu pegaria do Metallica. Ousada. O Metallica, você comentou, verdade? Porque, não sei se vocês sabem, mas o Metallica é a única banda que já tocou em todos os continentes do mundo. Olha. Até Eles na fizeram, eles fizeram uma, não sei se foi com a Coca-Cola, eles fizeram uma collab ali com a Coca-Cola e eles levaram algumas pessoas pra tocar lá. Então, tipo assim, eu acho que é muito legal como eles conseguem passar de uma geração pra outra, sabe? Então, Perfeito. assim, cara, meu pai escutava na adolescência, ele conseguiu passar pra mim, eu tô passando pra minha filha. Como não vai perdendo a graça e as músicas continuam sendo tão vivas até hoje. Então, assim, cara, Metallica, Legião Urbana, Arrasou. essas bandas que conseguem, Beatles, essas Sim. bandas que conseguem passar por gerações. Perfeito. Boa. Por fim, só pra gente finalizar, o que você faria, que vocês fariam se a rede social acabasse amanhã, onde vocês contariam a história de vocês? Excelente. Qualquer rede social acabaria? Todas as redes sociais acabariam? Toda, acabou. Não tem mais rede social. Deu pane no sistema, na internet. Putz. É porque se Eu iria fosse- bater de porta em porta. É, Fiz porque isso antes de entrar nas redes sociais. Eu acho que eu contaria a minha história batendo nas portas dos estabelecimentos. Ah, vai lá, toma um café, chama o gerente, sabe? Dá uma conversada. Pá, ia ter que ir por esse lado. Raizona. Tá, pra ir também não... Ah, vou, sei lá, contar minha história em evento. Se as redes sociais acabassem amanhã, eu iria contar minha narrativa em rallies na rua. E quando eu digo rallies na rua, são eventos muitíssimo improvisados, sem nenhum tipo de estrutura. Pique Jesus e suas parábolas, sabe? Aham. Top. Existe algo de especial nessa essência de não organizar nada e você Aham. só ter pessoas te ouvindo as suas ideias sobre o mundo. Eu faria exatamente isso. Arrasou, gostei. Eu contaria minha narrativa no aeroporto. Maravilhosa. Porque teria mais... Eu tentaria pegar ali algum gancho de conexão com a pessoa, que essa pessoa Legal. conseguisse ir para algum outro lugar, para algum outro país, algum outro continente e perpetuar essa minha narrativa para frente, sabe? Nossa, isso bate inclusive com a ideia da tá Metallica, atual. exato. Já veio treinada. Vou começar a incluir essa parte de passar de geração em geração, sabe? Perpetuar. Acho que o legado. Pô, alguma perguntei coisa. do seu talk show, você colocou Legado. essa, talvez Sai uma seja build aí, já. importante. É porque eu tenho muito forte essa coisa de, cara, o propósito é propósito, sabe? É Aham. algo que você passa. Por isso que eu acho que eu tenho tanto essa coisa de questão de queria muito ter filho e quero ter 3, né? Ainda faltam mais 2. Mas, porque, cara, se você parar pra pensar racionalmente, você é a mistura de pessoas que passaram. Então, assim, cara, hoje em dia você não sabe quem é a tua tataravó. Vamos botar assim, né? Tu não conheceu. Entendi. Mas ela tá aí. Sim. Então, o filho é uma forma de você conseguir tua micropartícula perpetuando pelo resto do Maravilhoso. finito, né? Vamos colocar assim. Perfeito. Gente, chegamos ao fim. Quero agradecer a presença de vocês. Quero saber se vocês têm aí alguma mensagem que vocês querem deixar no final. Eu já, no início, já tenho o @, de vocês, mas fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem antes de finalizar. Maravilha. E vou deixar a seguinte mensagem, Luiz e Jéssica. É óbvio que todos nós gastamos a maior parte do nosso dia, há muitos anos, nos preocupando com uma só coisa, que é dar certo. Perfeito. Seja o dar certo em determinado CEP, seja o dar certo em determinado conta do banco, seja o dar certo em determinado círculo social. E tem muito valor isso. Tem muito valor. Essa é a definição da nossa vida, certo? Eu continuarei fazendo isso todos os dias da minha vida, de diferentes formas, fora do marketing digital, eventualmente, inclusive. Mas eu acredito que, independente da energia que você gasta nesse dar certo, você tem que deixar os seus olhos, o seu foco no que mais importa. Que são justamente as pessoas que deram certo nesse processo com você. Você entende? Perfeito. Tem muito valor o número no banco. Cara, tem muito valor. Nossa, incrível, tem muito valor. Mas eu tenho a impressão de que quando eu estiver com 80, 90 anos e eu estiver analisando todas essas conquistas, todos esses números, a única coisa que vai disparar sensações, neurotransmissores emocionais na minha cabeça serão justamente as memórias com as pessoas que passaram comigo durante esse dar certo.
Então, se você tá hoje com a cabeça totalmente ocupada, fritando seus neurônios, cortisolando todos os dias, em dar certo, isso vai passar. Você vai dar certo eventualmente. Se você tá aqui, cara, é questão de tempo. É óbvio que a consistência determina o tempo de um e de outro, mas você vai dar certo eventualmente, isso é um fato. Mas o tempo inteiro, você tá com pessoas ao seu lado que estão dando certo com você. Seja sua namorada, seja sua esposa, seja seus amigos, seja o seu cliente que deu um calote em você, ele também faz parte da sua história, do seu processo. Perfeito. Você entende? Então, essas são as memórias que não vale a pena se lembrar depois, por que não fazer agora no presente? Exato. Perfeito. Gostei. Bom, a mensagem que eu deixo aqui no final foi algo que ontem, antes de dormir, eu escutei. Não vou lembrar agora onde foi. Mas, basicamente, a mensagem é: a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Então, concordam comigo que todo dia que você acorda, você está caminhando para a sua morte? Sim. Porque é um dia a menos ou um dia a mais que você tem. Então, não deixa de fazer o que você quer com medo do que as pessoas vão pensar, ou com medo do que se isso pode dar errado, ou com medo, às vezes, até que isso pode dar certo. Porque também tem muitas das pessoas que têm medo do sucesso. Pensa que, cara, como é que você quer ser lembrado numa roda de amigos? Como você quer ser lembrado pela tua família, pelos teus filhos, pelos teus pais, enfim. Então, é muito... Aí eu volto nessa parte do legado, né? O que você quer deixar para o mundo? E não necessariamente um mundo de 7 bilhões de pessoas, agora somos 8, né? 8 bilhões de pessoas. Mas assim, cara, às vezes tua mãe e teu pai é um mundo que você pode mudar, pode transformar. Então, se a única certeza que você tem da vida é que você vai morrer, por que não fazer o que te agrada? O que você sonha, o que você de fato quer fazer? Então, aí isso trela a autenticidade, a criatividade, a você... Cara, se arrisca, sabe? Se joga. O mundo é muito pequeno para você se importar com quem não sabe 1% da tua vida. Perfeito. Boa, maravilhosa. Gente, muito, muito obrigada de novo pela essa conversa. Foi incrível. Ficaria mais 2 horas se a gente não tivesse tempo. É isso. Quero agradecer você também. Deixa a sua opinião em tudo que a gente falou. Deixa uma verdade sua, de repente, do seu... Excelente ideia. Né? Excelente Deixa ideia. do seu segmento aí, ou da sua vida, não é mesmo? Deixa a sua verdade e também diz se você tá gostando. Deixa o seu like, claro. E se inscreve porque a gente tem mais coisas aqui nesse canal. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. É.